Olá, bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela sua TVI, canal 36.2 da operadora TVC Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você também que nos assiste pelas redes sociais, pelo youtube.com/TVI Oficial ou TVI News Brasil. Estamos também no Facebook ao vivo. Lá você acompanha pelo TVI Play Live. E você pode acompanhar outras redes sociais da TVI, como o Instagram, por exemplo, para ver os nossos bastidores, tá certo? Você pode participar também dando sua opinião e sugestão pelo nosso WhatsApp. Anote o número aí e durante as entrevistas e comentários você pode mandar o seu comentário, a sua sugestão ou a sua pergunta. No programa de hoje vamos ter o quadro Política na Veia, entrevistas, informações e muito mais para você. Bom dia, Caroline. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo. Estamos aqui, inclusive, com os nossos parceiros, o Portal à Tarde. É o portal de maior alcance aí do Norte e Nordeste. E aqui tem algumas das manchetes que eles trazem aqui pra gente. Tem alguma notícia interessante aí? Os policiais são baleados durante confronto por terras em Itamaraju. 3 policiais. Seu microfone está desligado, Caroline. A Caroline está aí mostrando pra gente os destaques do Jornal à Tarde, o maior portal do Norte e Nordeste do Brasil, que inclusive você não precisa acessar ou procurar o Jornal à Tarde na internet. Você entra no aplicativo TVI Play e lá você vai encontrar no cabeçalho o Jornal à Tarde, o maior jornal do Norte e Nordeste do Brasil, onde você vai poder acessar as notícias do Brasil e do mundo e ficar atualizado de hora em hora. Então vamos lá, Caroline. Dá bom dia de novo aí para o pessoal, que seu microfone estava fechado. Bom dia a todos que estão aí em casa, bom dia Barbosa, bom dia os meninos do Política na Veia. Então, como eu vinha falando, né, aqui está o Portal à Tarde, um dos maiores portais aí do Norte e Nordeste, e aqui ele traz algumas manchetes. Eu vou ler aqui essa. Policiais são baleados durante confronto por terras em Itamaraju. 3 policiais foram baleados na tarde desta quarta-feira do dia 17, durante um confronto entre indígenas e pistoleiros, que teriam sido contratados por fazendeiros na zona rural de Itamaraju, aqui no sul da Bahia. E a gente também vai ter outras manchetes aqui. O suspeito de matar ex-companheira e filha dela é preso no Recôncavo. Homem suspeito de matar Mônica de Jesus Ribeiro e de Vanessa Mônica Ribeiro de Jesus teve o mandato de prisão preventiva cumprido nesta terça-feira do dia 16 em Morogangipe, cidade no Recôncavo Baiano. Ok. E hoje também vamos falar de esporte. Nós tivemos ontem pela Copa do Brasil 2 jogos, né, que já selecionaram aí 2 finalistas. O Flamengo, que venceu o Atlético Paranaense lá na Baixada, e o Fluminense, que acabou empatando depois de estar perdendo por 2-0 com o Fortaleza e também conquistou uma vaga. O outro finalista sai hoje, né, entre São Paulo e América Mineiro, e outro semifinalista, né, perdão. Serão 4 times, né, que disputarão as semifinais e a gente vai falar tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Caroline, a gente também vai falar aí sobre o quê? Nós temos mais entrevistas aí no programa e tem comentário de Roberto José também, não é isso? Isso mesmo, Roberto José, ele que vai estar vindo aqui falar sobre essas questões que estão envolvendo ali o o Oriente, né, com as guerras ali, os conflitos entre Rússia e Ucrânia, Taiwan e China, e também agora a Coreia do Norte, que acabou lançando um míssil aí, né, no mar. E também teremos o Gustavo, nosso advogado, ele que diretamente de Vitória da Conquista, ele vai estar aqui participando também conosco. Ok, nosso correspondente é direto de Vitória da Conquista. Tem mais alguma informação aí no Jornal à Tarde? O Jornal à Tarde também traz, você já falou aí sobre esporte, né, continuando, traz também essa manchete. A equipe baiana de ciclismo de estrada disputa competição em Recife. 25 atletas da delegação baiana de ciclismo de estrada viajam nesta quinta-feira para a cidade do Recife, em Pernambuco, onde disputam a Copa Norte-Nordeste da modalidade. A competição reunirá as melhores equipes das 2 regiões brasileiras para variadas provas entre os dias 19 e dia 21 agora de agosto. Ok. Ricardo Bacelar, bom dia. O que é que você traz aí hoje no quadro Política na Veia com Rui Machado? Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectador do
da programação aqui da TV News, você que nos acompanha também pelas redes sociais, os aplicativos aí à disposição de vocês. A gente agradece desde já o carinho da sua audiência, sempre trazendo as informações ligadas ao mundo da política na Bahia e no Brasil, principalmente nesta época de eleições, onde a campanha eleitoral já está nas ruas para levar até o eleitor os candidatos que disputam os cargos de presidente da República, governador do estado, senadores e também deputados federal e estadual. Rui Machado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, assinante da TV News. Bom dia, Rui. Então vamos lá, né? Desfilar aí esses comentários políticos, porque de bastidores vocês entendem e os nossos telespectadores querem saber tudo o que está acontecendo aí na política. Inclusive, tivemos aqui na cidade, né, caminhada já, lançamento de candidatura, os candidatos já estão pedindo voto aí na internet, então fica com vocês a bola aí. É verdade, os candidatos passaram a adotar agendas em todo o estado a fim de estar em maior contato com o eleitor. Tiveram essa pré-campanha, toda aquela agonia de costuras políticas em torno dos partidos que formam o arco da aliança para a disputa, e agora eles estão fazendo o que mais é necessário, é tentar conquistar o voto do eleitor, aquele ainda indeciso, aquele que ainda está em dúvida ou aquele que ainda não tem a certeza do seu voto, porque geralmente as pesquisas também trazem essa informação, né? Se haveria possibilidade de você mudar, qual seria a sua segunda opção de voto? E aí eles precisam estar intensificando. Aí vem os debates, vem aí as trocas de farpas, vem aí os movimentos, né? As caminhadas, carreatas, enfim, debates, e a gente sempre acompanhando toda essa movimentação. Por exemplo, hoje, quinta-feira, o candidato ACM Neto da União Brasil, ele vai fazer caminhada em Salvador, no bairro de Fazenda Grande, né? Já fez hoje cedo, na verdade, e à tarde ele dá entrevista à emissora de TV, faz carreata em Aratuípe, depois carreata em Muniz Ferreira e evento político com Mãe Mara durante a noite, né? O comício em Muritiba está marcado para as 18 horas no Clube Arlindão. Já o Jerônimo Rodrigues, que ontem esteve em Itabuna, ele vai conceder entrevista durante a manhã, né? Depois faz carreatas pelas ruas de Salvador, especialmente no Barro Alto, não é bairro, é Barro Alto. Depois carreata pela Barra Mendes e à tarde faz carreatas por Ibipeba, aí já no interior, carreata pelas ruas de Ibititá e também carreata pelas ruas de Lapão. Tem um comício previsto para a cidade de Irecê às 17 horas, né? E à noite não tem nenhum compromisso. Como é que esse povo faz para se distanciar tanto de um lugar para o outro? Helicóptero, avião, né, Rui? Tem tudo aí à disposição nessa época aí. O João Roma, do PL, candidato João Roma, ele faz visita durante amanhã na Feira de São Joaquim, onde grava programa para o horário eleitoral, e à tarde faz gravação de programa do horário eleitoral. O candidato Kleber Rosa do PSOL dá entrevista durante a manhã à Rádios FM, agora às 11 horas vai ter um diálogo com trabalhadores do Ministério Público Estadual e à noite tem reunião com coordenação de campanha. É sempre assim, está gravando programa, está tendo reunião com coordenação de campanha, onde na verdade não tem agenda nenhuma para estar fazendo contato com o povo, viu, Rui? Na realidade, falta o quê? Compromissos políticos para ele se fazer presente. Tá? Como não tem, ele fica no seu escritório com a coordenação política deles, tá? Aguardando aí que venha surgir algumas lideranças, algumas cidades que façam a programação. No caso do pré-candidato Roma mesmo, aqui no sul da Bahia, eu não vejo movimentação assim de partidários dele, com comitês aí já começando a abrir, e aquele time na rua. Não, estou achando muito fraco dele. Tá? O governo do estado também, o Jerônimo, ele ponga aí no governador Rui Costa e faz esse deslocamento para várias cidades do interior da Bahia, já que são 417 cidades. Tá? É muita cidade, eles nunca percorrem todas as 417. Eles pegam, cito como Itabuna, que agrega mais de 60 municípios em volta dela, chega aqui, marca um evento, como aconteceu ontem, e se faz presente. Ali ele atende lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, todo tipo de liderança. Eles atendem e movimentam a cidade durante o dia. O que aconteceu ontem mesmo, terminando ontem na cidade de Itajuípe, lá com o pré-candidato, o ex-prefeito Marconi. Aí foi um dia de movimento. E aí cada candidato, o Neto se desloca para outra parte da Bahia, já com agenda melhor um pouco, quase igual a do governador,
porque a do governador tem uma estrutura imensa, né? Ele dispõe de avião, de helicóptero, tá? E também de automóveis para deslocamentos da equipe de segurança e outras equipes, tá? De comunicação. Então, tem que entrar mesmo no eixo, porque agora falta o quê? 60 dias e... Menos, né? 45 dias. 47, pois é, caminhando para 40 dias, o tempo é curto, só que hoje se faz política através de quê? De instrumentos. Hoje a mídia aí funciona mais do que nunca, aí pega o celular, você acompanha tudo, não espera nem a televisão mais, né? Aí tá nos aplicativos ali, você vai para uma cidadezinha pequena e está todo mundo conectado ali num aparelho de telefone, querendo saber o que acontece aí com o mundo. Mas vamos aguardar, porque vem muitas novidades por aí, é o período de futrica, de fuxico, de disse-me-disse, isso só acontece na política, né? Verdade, viu, Rui? Mas antes da gente comentar como foi a visita do Jerônimo Rodrigues ontem, atividade de campanha em Itabuna, caminhada na Cinquentenário, vamos registrar a visita do governador Rui Costa. Incrível como ele veio aqui fazer promessas, né? Assinar a ordem de serviço, um pacotão de obras, como ele chamou ontem, e ele dizendo que, na palavra dele, que tem obra para todo lado. Se disponibilizou em 2 emissoras de rádio, coisa que não é comum ele fazer, né, na sua visita a Itabuna, e nesses programas de rádio falou de diversas obras a serem implementadas aqui em Itabuna. E a pergunta que o eleitor, o cidadão contribuinte fez e faz é: como é que em 8 anos ele não fez tanta coisa e que ele prometeu ontem, e se ele vai conseguir realizar em 4 meses? Porque são obras grandes, não são apenas fazer uma pracinha, como o prefeito Augusto Castro tem feito, mas são obras grandes, que de licitação aí, só de processo licitatório, leva em média 1 mês, 2 meses, né? De licenças, de autorizações, de empenhos, enfim. Então, o governador ontem veio a Itabuna, prometeu muita coisa, um pacotão de fato, de verdade, mas eu particularmente não acredito, Rui Barbosa e telespectador, que em apenas 3, 4 meses ele consiga fazer sequer 10% do que ele prometeu. Na realidade, Ricardo, esse pacotão de obras, como você falou, vai ser encaixado se o Jerônimo ganhar. Ele está prometendo obras no governo de Jerônimo, mas Jerônimo tem que passar pelas urnas, né? E a parada não é mole, não. E outra coisa, em 4 anos o Jerônimo vai fazer isso, vai assumir esse compromisso de Rui Costa, vai fazer essas obras. Eu acho, como você falou, teve 8 anos para concluir. Já se vão 16 anos, tá? Se não foi feita agora, que não vai ter uma obra assim de impacto que venha a ser construída aí em 40 dias para dar início e deixar o canteiro de obras aí abandonado, tá? Porque quando o governador assume, geralmente muda a sua equipe, faz o levantamento financeiro do Estado e vê que o Estado está com caixa baixa. Vai buscar dinheiro aonde? Ainda tem que aí atentar para a eleição presidencial, né? Porque se ganhar o Bolsonaro, tudo bem, o Lula está aí disputando e tudo, possa ser que o Lula ganhe. Não estou dizendo que não vai ganhar, mas a disputa é ferrenha, junto com o Bolsonaro está com a máquina na mão. Então aí, ele de oposição, como é o PT, ao governo de Bolsonaro, o Bolsonaro vai dessas benécias para o governo do Estado? Claro que não. Ele vai fazer obras federais aqui, com recurso federal, sem interferência do governo estadual. O governo estadual que procura economizar, que venda aí o que tem que vender, como foi feito durante esse tempo, para poder aplicar esse dinheiro nessas obras que o atual governador, está prometendo. Mas vamos aguardar. Falta 40 dias e mais um pouquinho para ver aí como é que vai ficar. Essa promessa mesmo dessa rodovia Itabuna e Ilhéus tem quantos anos, Ricardo? Foi rolando. 50. O governador Wagner já vinha aqui, prometia, que eu estou falando fora do passado, né? Vinha prometendo, Antônio Carlos também, mas na realidade é que agora é que está saindo. Já tem um bom trecho já pavimentado, já começou a pavimentação asfáltica, tá? E acredito que saia. Agora é uma estrada ainda que o governo do estado levou esse projeto para abrir para a sociedade em geral, para as cidades aqui do eixo Itabuna e Ilhéus.
Porque é uma estrada que você sabe que vai até o Banco da Vitória. Quando chegou no Banco da Vitória, o certo seria ter uma bifurcação sul e norte, no Banco da Vitória. Uma estrada que saísse direto lá na Praia do Norte, que é o Porto, isso, aquilo, e a do Sul, que sairia ali no Pontal. Mas, pelo que eu estou entendendo, essa estrada termina no Banco da Vitória, Ricardo. Pois é, e de concreto, o que é que o Rui Costa veio fazer ontem aqui? Inaugurar uma quadra de esporte ali no Beira-Rio, que ele chama de arena, não é? Ficou bonita, de fato, está melhor do que o que estava antes, né? Que os governos municipais não cuidavam, mas não é tudo que o itabunense, a região, precisa. E o outro fato de concreto que ele veio fazer em Itabuna e região foi visitar esse asfaltamento aí, os quilômetros de asfalto colocado nessa pista aí, que é chamada Itabuna-Ilhéus, né? A BA, que se tornou BA. E também tem um detalhe, Rui, porque para você passar para o outro lado, tem que ter pelo menos aí, são 4 pontes e um viaduto. Não tem uma ponte construída ainda. Isso, de fato, não existe ainda de concreto também, de concreto literalmente, tá? Então, assim, é uma obra que não se espera a sua conclusão tão rapidamente assim. O que, na verdade, o Rui Costa veio fazer foi aquela preparação para uma caminhada de Jerônimo Rodrigues durante a tarde, porque ele sabe que, por si só, a coordenação do Jerônimo não garante uma mobilização maior. E o que se viu ontem na avenida foram militantes do PT, conjuntamente com convidados do Marconi Amaral da cidade de Itajuípe, né, que trouxe o maior número de pessoas, e também servidores da Prefeitura de Itabuna, recrutados pelo prefeito Augusto Castro. Ontem, na caminhada do Jerônimo Rodrigues em Itabuna, o PT não conseguiu mais fazer aquela expressiva caminhada de cinquentenário, porque a gente mede a política itabunense pela Avenida Cinquentenário, Barbosa sabe disso, o telespectador sabe disso, para ver quem coloca mais gente na avenida. E ontem o que se viu foram as mesmas figurinhas de sempre, da militância do PT e do PCdoB, uma militância um pouco diferente do Marconi Amaral e da Sônia Galvão, da cidade de Ilhéus, esposa do prefeito Mário Alexandre. Nem mesmo o Zé Alberto conseguiu empolgar, colocando multidão na cinquentenário. Então tinha muito paredão, tinha os paredões lá, mas pouca gente empolgada na eleição aí, na candidatura, do Jerônimo Rodrigues. A militância não está indo mais para as ruas aqui em Itabuna, Rui. É isso mesmo, Ricardo. Além da militância, tem o seguinte, aqui a militância sempre partiu do PCdoB e do PT, porque a direita não é de militância. A direita fica debaixo da marquise, esperando a banda passar, tá? Criticando, como sempre, Itabuna é uma cidade muito crítica a tudo. Ninguém quer participar, agora quer criticar. Ele critica o prefeito, ele critica o vereador, ele critica o empresário, ele critica o sistema educacional, o sistema de saúde, críticas. Agora, chegar para dizer, não, vou estar com vocês, vou participar porque eu sou cidadão itabunense e tenho a obrigação de ajudar a minha cidade, mas só quer criticar. Então, na hora de partir mesmo, aí você fica sem saber quem é quem, porque a maioria são oportunistas, né? A maioria está ali e o que preocupa já, alguns deles, é o seguinte, o índice de desemprego dentro do PT vai ser um negócio dentro da esquerda, não é só do PT não. Porque caso venha acontecer a eleição de ACM Neto, aí já viu como é, quantas mil pessoas estão aí locadas no estado já há 16 anos. Vão perder seus cargos. Então eles têm que saber que tem que partir para a militância, que é uma questão de sobrevivência. Quem tem cargo no estado e tem no município. Esses aí tem que participar. Como ontem nós tivemos o conhecimento de ver uma boa parte dos funcionários da prefeitura ali pulando e tudo para ser visto. Para dizer, não, o secretariado do prefeito está me enxergando, o prefeito está me enxergando. Eu tenho que vibrar para garantir o meu. Tá? Mas isso faz parte da política. Não é da agora, não é do PT, nem da direita, nem de esquerda. Isso faz parte da política, você participar para poder ver se é recompensado de uma maneira ou de outra, até pela sua sobrevivência. Né? Mas a empolgação, como você falou, eu não senti. Eu tive na Cinquentenária, eu tive na Praça Dama, porque eu sou um cidadão igual aos outros, eu tenho que olhar com meus olhos, não com os olhos dos outros, para ver. Tá? Vi uma quantidade de povo, vi que o candidato de Itajuípe trouxe um bom número de ônibus,
como isso acontece em todas as eleições aqui, para encher, porque santo de casa não faz milagre, e o pessoal de Itabuna, como eu disse, gosta de cobrar, de criticar, mas nunca se faz presente, só aquelas partes interessadas aí, cara. Verdade, viu? Foi assim, vale destacar também que durante o dia o prefeito Augusto Castro anunciou aí ampliação, reforma e reabertura do Hospital São Lucas, né, tão prometido durante a sua campanha, e teve ali também um evento à parte para tratar deste assunto. Ainda sobre a caminhada, você falou muito bem aí quando você disse que não houve empolgação por parte da militância. De fato, não houve mesmo nenhuma empolgação. Embora alguns secretários estiveram presentes, estava ali o Souza Lino, estava ali o, salvo engano, Almir Melo também, Humberto Matos e também a secretária de saúde, numa cara de desânimo terrível, a Lívia, né? A Lívia Andrade, é isso? É a Lívia Oliveira, não sei. Ela estava com a cara da saúde de Itabuna ontem na avenida. Deve ser as críticas que ela vem recebendo. Muita crítica, no geral, né? Principalmente o hospital de base, os postos de saúde. Exatamente. Não sei, eu não conhecia essa senhora, mas depois que ela assumiu como secretária de saúde do município, parece que ela aumentou, triplicou o salto de seu sapato. Está em um Luiz XV ou Luiz XVIII, né? E não olha mais para o chão. Com o pescoço erguido, mas ela tem que atender, aquilo é um cargo técnico e um cargo de confiança. Ela tem que atender bem, ela tem que se comunicar. Ela é uma funcionária da prefeitura, ela é empregada da prefeitura. Então ela tem que ser humilde, tem que ser simples. Não adianta que isso passa. Eu também já estive com o poder na mão. Passa, tudo passa. O poder não é eterno. Então esse negócio de dizer, eu já vi prefeitos aí andando pela cinquentenária aí, e sem receber um cumprimento, um bom dia. Não é só um, não. Mais de um. Quanto mais secretário, rapaz. Secretário está secretária. Mas a parte da tarde pode estar sem esse emprego. E aí volta para os plantões lá, para receber todo mundo bem. Porque está recebendo pelo SUS, está recebendo por um bom convênio, ou um mau convênio, ou emprego nos hospitais. Então tem que ter, rapaz, a delicadeza, a atenção. Não adianta vir com grosseria, que ninguém está comendo nada disso. É verdade. Não é o cargo que intimida a gente. É verdade. Então venha com humildade, porque quantos e quantos secretários eu já vi passar por Itabuna. Tá? E então aí, hoje, uma boa parte desempregado, porque o salário de secretário não é esse salário, não é? Porque você, para ser secretário, quem é médico, sai do seu consultório, sai de seus plantões, que pode aí estar levando 40, 60 mil reais, para ganhar o quê? 15 mil? Só se tiver alguns interesses por trás disso, né? Aí é que vai para o sacrifício. Porque um bom profissional não vai para um cargo de 15 mil reais, podendo ganhar 60 mil. Vamos ter médicos em Itabuna que ganham acima de 100 mil reais por mês. Ganham porque trabalham, porque se deslocam para outras cidades, para outros hospitais. Tá? Agora, você centralizado em uma secretaria, recebendo só sim senhora, sim senhor, secretária, se essa vaidade enche, tá entendendo? O coração das pessoas, né? Mas o mandato chega ao fim, de todos, até do prefeito. O único secretário que estava mais empolgado ali foi o Alcântara Pellegrini, né? Que deve assumir o esporte, não sei se já assumiu, não tenho ainda ciência se ele já assumiu definitivamente. Secretaria que ele entende, viu, cara? Secretaria que ele entende, mas aí uma grande dívida e dúvida, o estádio Luiz Viana Filho, principalmente porque o Itabuna Esporte Clube venceu, foi campeão baiano da Série B, tem o acesso à Série A, vai enfrentar os clubes de elite do estado e precisa de uma casa para que o seu torcedor possa acompanhar e torcer e incentivar o seu time. E o estádio Luiz Viana Filho é, sem dúvida, a maior dúvida que hoje o eleitor torcedor tem. E aí, a bola da vez será, sem dúvida, a Secretaria do Esporte aqui da cidade de Itabuna, para ver se a gente tem aí um estádio a partir de janeiro. O campeonato começa logo no início. Vai dar tempo essa reforma que o governo do estado prometeu agora, em cima das eleições? Essa é a nossa dúvida também, né, Rui? Porque tem que ter projeto pronto, tem que ter licitação, e o governo do estado não tem só Itabuna, né? Agora, a necessidade do clube de Itabuna ter um campo já começa, como você falou, no mês de janeiro para fevereiro, para poder não iniciar jogando em outras cidades, bem longe de Itabuna, sem estrutura nenhuma.
Então, quer dizer, isso já era para ter sido encaminhado, já era para ter sido assinado esse convênio, a licitação já devia estar feita para iniciar as obras, pelo menos uma pequena melhoria que desse para dar acesso às pessoas para assistir os primeiros jogos aqui na cidade de Itabuna. E aí eu lhe digo uma coisa, não adianta nem fazer um arranjo, porque numa eventual vitória de um outro candidato, seja João Roma, seja ACM Neto, você sabe que os órgãos de fiscalização estão ligados ao governador. E jamais eles vão autorizar um arranjo para que se dispute um campeonato tão importante que é a Série A do Campeonato Baiano, principalmente por zelar pela incolumidade e também pela integridade física do torcedor que vai para ali, para aquele lugar, e agora, né, Barbosa? A questão da arquibancada, enfim. Não, ele tem uma estrutura boa, porém arcaica, antiga, que não contempla mais... Sucateada, né? E sucateada. Quem aprova isso agora é a Federação Baiana, de acordo com o Estatuto do Torcedor. Se não tiver aqueles pré-requisitos, mesmo tendo a reforma, Itabuna não joga, entendeu? Então tem que ter todos os pré-requisitos que o Estatuto do Torcedor está exigindo. É arquibancada, no mínimo, numerada, mas eles exigem uma cadeirinha. Sim. Pode ser uma cadeira mais simples, mas tem que ter uma cadeirinha numerada. Né? Os sanitários com adequações para mulheres e crianças utilizarem, deficientes, né? Salvo engano, nem os vestuários mais... Não, os vestiários estão todos com infiltrações. Exato, né? e eles não podem mais ficar, salvo engano, embaixo de arquibancadas. Não, porque está correndo risco, né, de vida ali para o pessoal, porque está insalubre, né? Então precisa uma reforma estrutural, não é uma reforma de tapiação. Então, eleitoreira. Não sei se a federação aprovaria uma meia boca, né, como a gente fala. E uma licitação hoje, um processo licitatório para uma obra, leva de 45 a 90 dias, se não houver recurso. Porque se alguma construtora entrar com recurso, aí para tudo, né? E uma boa obra, né, Barbosa? E uma boa obra. Porque o que a gente vê do governo do Estado, não é desse governo não, Rui Costa não, isso já vem de 10 governos atrás, que era o recapeamento de asfaltos em cidade. Vou citar uma cidade aqui, cidade de Lamanto Júnior, que tem um acesso ali da BR para a cidade. Aí, não sei se dá 10 quilômetros, 8 quilômetros, então eles terraplanavam, passava aquele rolo compressor, depois ia com uma camada de asfalto, queimava o chão. Betume. E aí, rapaz, 90 dias depois, aquilo custava uma fortuna, diferente das obras e do asfalto que o governo federal está fazendo, com mais de 7 centímetros de asfalto na brita. Quer dizer, uma coisa permanente, uma coisa que você... É bom lembrar, Rui, assim, que além da brita, tem que ter uma camada de areia para o carro não ficar movimentando, né? Aqui mesmo, vou dar um exemplo, a Avenida Manuel Chaves, né? Antiga Kennedy. Eu passei lá, acho que ontem, o asfalto está arrebentado em vários pontos. Ali foi o Estado que fez, com a construtora Ebisa, tem o quê? Pouco tempo, né? Foi pela Condé, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Foi depois do Augusto tomar posse? Foi depois de Augusto, acho que foi em março. Já está todo arrebentado. Porque o saneamento não foi feito, a infiltração ali é grande. Tá? Aí você começa a ver água e tudo, e o asfalto é uma coisa que não gosta de água. Nem água, nem óleo, né? Exatamente. Então eu acho o seguinte, essa participação do governo federal nessas rodovias federais, aí, rapaz, é um exemplo disso, porque você chega aí entre Aracaju e Maceió, e você vê a duplicação que fizeram, e a altura do asfalto e a qualidade do asfalto que você vê, aí quando chega aqui numa rodovia Itabuna e Ilhéus, que o governo do estado faz, rapaz, é vergonhoso. É não respeitar o dinheiro público. E não é o atual governador, não, são todos os governadores que passaram por aí. O Paulo Souto mesmo era o zero e vivezeiro em fazer o asfalto ruim. Aqui em Camaquã, aqui em Jussari, por aí. Inclusive, Rui, eu passei recentemente na duplicação que está sendo feita na BR-101, né, de Feira de Santana até Aracaju. O asfalto é colocado em cima de uma manta de concreto de mais de 20 centímetros. Tem quase 40 centímetros, mais ou menos, porque é dessa altura aqui, só de concreto, é uma laje, para depois vir o asfalto por cima. Ali realmente está bem... Ali é uma obra para 200 anos. Não, mas como você falou, a areia brita
Mas nem brita, é concreto mesmo. É a base. Eles fazem o piso de cimento primeiro, como se fosse fazer, né, só cimentado. Uma espécie de uma laje que É eles uma colocam laje. para depois vir asfalto com por a cima. manta de ferro, uma Porque malha o de ferro. tráfego, Justamente para infiltração O tráfego de uma BR é tráfego pesado. São carretas. Mas eu nunca não sei tinha quantas visto assim, toneladas. Rui. Essa BR-101 aqui antiga é asfalto em cima da terra. É a primeira vez que eu vi um asfalto com a base de concreto muito perfeita. Não, o Exército sabe trabalhar com qualidade. Mas eu não sei se é o Exército. É o Exército. É obra do governo federal ali, o Rodoanel, A BR-101, né? que o Bolsonaro teve, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, teve na ocasião que deram início a essas obras aí. Inclusive, essa rodovia agora chama Mário Covas. Né? A rodovia Mário Covas. Eu não sei porquê. O que é que tem Mário Covas? Mário Covas em São Paulo. A ver com a Bahia. Nunca fez nada por aqui. E tem um trecho aqui dessa ilha de Itabuna, Salvador, que tem um trecho que é Mário Covas. Não, ela é toda. De São Paulo até o Rio Grande do Norte é chamada Mário Covas. Mário Covas, interessante. Rodovia Mário Covas. Agora você vê, né? Interessante isso. Não foi um governador que deixou um legado no Brasil. Ele pode ter deixado um legado em São Paulo, onde ele fazia política juntamente com a família dele. Aquele grupinho do PSDB que ajudou os tucanos. A fundar o Brasil junto com o presidente Fernando Henrique. Vamos falar um pouco de bastidor da política aqui na Bahia. O Marcelo Nilo, candidato a deputado federal pelo Republicanos, deu uma entrevista aí, mas bombardeando o deputado Félix Mendonça Júnior. Inclusive, nessa entrevista coletiva, ele pediu que o repórter ligado ao Félix Mendonça Júnior se retirasse do local, porque ali ele teria condições de escolher quem ficasse, por ser uma entrevista dele, exclusiva dele, para tratar de assuntos. E aí ele falou sobre o tão falado, propalado dossiê contra ele, que o impediu de ser vice-candidato a governador na chapa do ACM Neto. Ele foi bem aberto, ele disse que, inclusive, que não existe nenhum dossiê e desafiou o Félix Mendonça Júnior, juntamente com a pessoa que ele classifica como repórter, jornalistazinho e tal, que saiu espalhando essa fake por todo o estado da Bahia e desafiou que ele publicasse se tivesse algum vídeo, algum áudio, algo parecido, que ele estivesse cantando alguma mulher, né? Veja como a política já começou aqui na Bahia. Por outro lado, ele disse que estava pensando em desistir da política quando foi incentivado pela própria família dele, que disse, não, você tem que sair da política de cabeça erguida e de pé. E aí ressaltando de que ele deveria disputar a eleição. Inclusive, ele falou um fato curioso, que na hora de escolher o vice, o ACM Neto, meio que constrangido, ele disse que fez a leitura num olhar do ACM Neto de que queria escolher ele, mas estava impedido por conta de alguns ajustes que precisavam ser feitos na chapa. E ele disse que antes que Neto falasse, ele me disse, olha, eu abro mão da vice, eu reconheço que você precisa de uma mulher ao seu lado, pensei até que fosse a Edilene, mas a Ana Coelho está preparada, embora não seja da política, é uma empreendedora de sucesso, seu marido é político. E aí ressaltou a importância da Ana Coelho, vice do ACM Neto. Ele disse, inclusive, que falou para Neto que estava começando do zero, porque sua expectativa era ser vice, e que o ACM Neto teria dito que do zero não, começando do 1, porque o voto do ACM Neto, nas palavras de Marcelo Nilo, seria dele para deputado federal. Marcelo Nilo é brigão, viu, Rui? Ele mostrou força nessa entrevista aí e não baixou a cabeça, não. É brigão e tem um apetite invejável, né? Ele queria se perpetuar na Assembleia depois de 10 anos, 5 mandatos, tá? Depois dali queria sair para ser vice-governador ou governador. Ele chegou de última hora no PDT, tá? Félix Mendonça Júnior é o dono do PDT da Bahia, todos nós sabemos que o Lupe nunca tirou ele e não tira, deve ter bons acordos ali, porque ele é um bom empresário, e na realidade ele tentou bater de testa com o Felinho dentro do PDT. Aí viu que não tinha espaço, que ali só pertence à família Felinho e a irmã, que manda no partido, toda a Bahia sabe disso. Ele saiu de lá, veio para o partido, para o Republicano. Republicano, rapaz, como é sem chegado. Já queria ser vice-governador, tem o Bispo Marinho, que na realidade é uma pessoa forte, tem a pré-candidata, tem a ex-vereadora Rogéria Andrade. Rogéria Santos, candidata, né? Candidata, pré-candidata, mas já foi vereadora em São Paulo, é da alta cúpula da igreja. Vereadora em Salvador. Exatamente. Ela já está com a cabeça em São Paulo, está viajando para São Paulo essa semana? Já é candidata. Aí fica, você está entendendo? Já é candidata, não é mais pré, não. Hein? Agora já é candidata, exatamente. Então,
quer o quê? Marcelo Nilo. Agora, ficou um pouco difícil, tá? A reeleição dele de deputado federal, porque ele naquela ânsia, sou candidato a vice-governador. E prefeito apoios, não né? espera não. Prefeito quer saber, não vou perder não. Já fechou com o olho tudo, ele agora vai ter que meter a mão na mochila. Porque não é mole não, para você ter aí 100 mil votos, né? É 100 mil votos. O corte para ele é 100 Pois mil é. votos. E ele tinha bases, ele tinha. Porque Ele falou nessa entrevista que levou 17 prefeituras para o candidato ACM Neto, né? Mas que dessas 17 ele tinha quase mais nenhuma por conta dessa expectativa de ser o vice, e é justamente isso que você falou aí. Os prefeitos, os correligionários, os seus apoiadores precisavam fazer os acordos e não poderiam esperar por muito tempo. Deu no que deu. Eu não acredito, veja bem, ele falando, ele fala o que ele quiser, ele pode falar o que quer, sinalizando que Neto sinalizou, por quê? Que garantia ele tem de que ele fazia parte da cúpula de Neto para ser indicado vice-governador? Não acredito, ele estava enganado, ele é jogador, jogou para ver se ganhava, mas perdeu feio, porque politicamente essa briga com o Ferinho ele já tinha perdido. No republicano, que o republicano tem força política, mas ele é que não tem força mais. Porque política passa, tudo passa na vida. Você não é, você está. E Marcelo Nilo esteve presidente da Assembleia. E hoje não é mais. Rei morto, rei posto. Todos os senhores sabem disso. Vamos aguardar agora o último ato de Marcelo Nilo. A urna, né? A urna. Bom, os republicanos têm um time bastante competitivo, como você bem colocou. Tem o Marcelo Nilo, candidato à reeleição, tem o bispo Márcio Marinho, candidato à reeleição, tem o Alex Santana, candidato à reeleição, e tem a Rogéria Santos, que é candidata a deputada federal. Esses 4 nomes aí disputando fortíssimo, além de outros 2 nomes ligados, de um outro nome ligado, o Barbosa me lembra aqui, ligado à Igreja Mundial do Bispo Valdomiro, que é o Luiz Lemos, né? Federal. Também nessa disputa aí do republicano. Então, dá para fazer 3, 4, 2. Ricardo, me permita, e além disso tem a Rogéria, a candidata Rogéria, tá? Que desponta, rapaz. É uma mulher dinâmica, tá? Uma mulher que já tem seu nome plantado dentro da grande cidade de Salvador, tá? E é uma pessoa séria. Ela não tem nenhum arranhão na sua trajetória política. E eu acredito que hoje as mulheres, uma boa parte, tendo como a vice-governadora também, que é mulher e nova, tá? E nova, então ela tem grande oportunidade de conseguir esse mandato. Verdade. Bom, os candidatos estão ainda um pouco que tímidos, né? Alguns que têm mais condições reúnem suas equipes e vão às ruas pedir o voto. Todo mundo na fila de espera das gráficas, porque quem se antecipou e logo conseguiu o CNPJ já está com material na rua. Outros estão aguardando. E o que tem de candidato a deputado federal estadual em Itabuna, insatisfeito porque não tem nada na mão ainda para dar para o eleitor. Rui. E nem vai ter. E nem vai ter? Sério? Quando chegar já está na hora de botar o voto na urna. Tá? Agora, Itabuna, você vê o seguinte, como você disse, tem inúmeros candidatos, tá? Mas nenhum com condição de chegar. Itabuna, mais uma vez eu repito, fica sem representação. Itabuna nunca elegeu ninguém. Itabuna complementa a votação. Porque você, para sair daqui eleito, parece que só houve até hoje 2 deputados federais, Fernando e Geraldo. Tiveram acima de 35 mil votos dentro de Itabuna. Mas ninguém mais, rapaz. Tem que buscar lá fora. E para buscar voto lá fora, você tem que ter isso, ó. Estrutura. Porque se não tiver, é no português claro. Nego, não, porque não adianta. Você, para se deslocar de Itabuna, você tem que sair de carro. Você não vai viajar sozinho. É com 2, 3 pessoas de assessores. Tem hotel, tem restaurante, tem gasolina. Mídia. Mídia. Então, que você sabe que a mídia está ali. Uma empresa cheia de funcionários, de despesa, isso, aquilo, vai fazer cortesia para quem? Não faz. Então, acho muito difícil aqui em Itabuna, eu não vejo. Vejo aí o capitão Azevedo, que já é conhecido das urnas aí, ele vai ter um percentual de votos. Não voto suficiente para se eleger. Ele vai marcar a presença dele na política de Itabuna já pensando em 2024. E outros que estão aí, não, eu tenho que sair porque para daqui a 2 anos, para me ser lembrado
como vereador, eu fui um péssimo vereador, não deixei um legado, deixei eu ir para a rua vender minha farofa, mas não vai para lugar nenhum. E o povo, cada dia que passa, está mais politizado. Eles estão sabendo que é tudo enganação, tudo história. Perdeu a credibilidade, a maioria dos políticos. Porque não tem. Tem político que diz, não, eu não vou ser mais candidato, estou desgostoso, gastei dinheiro demais, fui traído, e depois retorna à política. Por quê? Ninguém sabe. Será que a política é tão boa assim? Eu acho boa, né? Mas acho que não é todo mundo que acha, né? Que acha. Porque as pessoas costumam dizer, eu já vi isso há vários e vários anos aqui dentro de Itabuna. O prefeito de tal cidade ficou rico, mas eu não vi nenhum prefeito permanecer rico depois que sai da prefeitura. Ele sobrevive aquele tempo com o que a prefeitura oferece, tá? Agora, fazer riqueza com o dinheiro público, assim, um prefeito, eu quero que cite um aqui que ficou rico com o dinheiro público. Não tem. Ele fica um período, quer dizer, vivendo bem, com mordomia, carro novo, o salário de 30 mil, né? É? Salário de 30 mil, dá para viver bem. Mas isso acaba, você sabe. Acaba rápido. Acaba, aí volta. É porque ele precisa morar melhor, aí vai para um condomínio, vai para o... Né? Exatamente. Isso é natural, porque principalmente hoje, Ricardo, que hoje a fiscalização em cima do dinheiro público não está brincadeira. Que tem como manipular e fazer as coisas aí, para tirar o seu, tem. Claro que tem. Nunca vai deixar de ter. Tá? A corrupção não acaba assim, não. Não é com 4, com 8 anos, que 12 anos que acaba, não. Agora, um pré-candidato a prefeito, em uma cidade como Itabuna, ele vai investir aí para ser eleito, se ele é desconhecido totalmente, ele precisa de mais de 5 milhões. Quem é que tem em Itabuna 5 milhões para arriscar? Ou então ele vem de uma base política, como foi Fernando, como foi Augusto Castro, que menino, quando era menino, ainda meninote, já trabalhava na prefeitura, ligado a uma secretaria, já se movimentava, depois foi fazendo carreira política, 2 mandatos de deputado, circulando, tem que ser comunicador, não adianta ser cara fechada, raivoso. Não ter carisma, né? Aí não vai para lugar nenhum. Eu não ando com fulano porque é amarelo, o outro é azul, o outro é preto. Não, não existe isso. O político, ele tem no sangue mesmo a comunicação e o carisma. Se não tiver carisma, não é o dinheiro que vai maquiar ele, não. Não é o dinheiro, não. Tá? É o potencial que ele já carrega ali e vai em frente. E vamos aguardar aí, né? Eu gostaria de ver Itabuna com 2 deputados estaduais, Ilhéus com 2 deputados estaduais, Itabuna com um deputado federal que tem condição de ter outro em Ilhéus aí, para voltar a ter uma bancada aqui no sul da Bahia para reivindicações, porque uma cidade só é forte quando tem bons representantes. Não é esses pré-candidatos que nós temos aqui, a maioria, que não sabe chegar em Salvador e não tem nenhum paletó para se apresentar. Então não é ser crítico, não, é ser verdadeiro, rapaz. Não é vir com enganação aqui, não. E a maioria acha que consegue enganar e não consegue. Pobre Itabuna, Ricardo. A urna é fria, viu? E quando dá 5 horas da tarde, ela fica gelada. Gelada. Nós sabemos disso. Ô, Ricardo e Rui, agora Ilhéus eu acho que faz, pelo menos a estadual está garantida lá, né? Que a mulher é demais. Não, né? Garantida não está, não, porque não passou pelas urnas. É verdade. Mas pelo potencial do prefeito. Pelo potencial que tem, né? Está divulgando bastante. Aponta uma boa possibilidade da candidata do prefeito Mário Alexandre sagrar-se com uma boa votação que possa levá-la a uma cadeira na Assembleia Legislativa, porque a briga é ferrenha, né? A gente foca muito no interior, mas na capital do estado eles estão fazendo de tudo para garantir, primeiro, a reeleição dos que já estão. Segundo, os novos que querem chegar. Os acordos fechados, inclusive com os pré-candidatos. Por exemplo, o Geraldo, que é vice de Jerônimo, ele tem um acordo com o PT de eleger o filho deputado estadual. Você vê, né? O negócio é tão ruim. Aí já fica para trás os outros. Aí aquele candidato de ideologia petista, de esquerda, já fica para trás. Exatamente. Que Itabuna tem candidato a deputado federal do PT que você sabe que... Entendeu?
Então, assim, mas é da democracia, todos têm direito de votar e ser votado. Né? Tem uns até que nem o direito de ser votado tem, porque foi cortado. O partido nem deixa. Temos o caso do Venceslau aqui, que vinha numa caminhada boa para deputado federal e foi cortado de última hora. Pelo próprio partido. Pelo próprio partido. Né? Charliane também. A Charliane, que diz aí que está inelegível, não, se consegue eliminar, foi cortada pelo próprio partido. Exatamente. Que você sabe que ela foi para lá em troca de um empreguinho. É que foi PCdoB. Não, mas já está em campanha para prefeita já, de Itabuna. Não é tão bondoso assim, não, o PCdoB. Né? Ele dá conforme o peso, a qualidade, a classificação. E ela ia dar o quê ao candidato Venceslau, em termos de voto? Qual é o reduto dela? Ela já está em campanha para prefeita. Disse nas redes sociais que em 2024 estará à disposição do povo de Itabuna. Como é que pode isso? Eu tive conhecimento que ela estava tentando uma aproximação com a esposa de Mário Alexandre, para apoiá-la. Veja o que é. É vender o que não tem. Poxa, mas ela que vai atrás da candidata, é? Oh, Ricardo, como é isso? Porque quando você não tem visibilidade, você tem que ir ao encontro. Quando você tem, você fica ao encontro. Então eu vejo, tem pessoas aqui que passaram pelas urnas de Itabuna, essa pessoa, juntamente com a família, 3, 4 vezes. Nunca se elegeu, não elegeu a família. E hoje ensina política, dá aula de política. Então só em Itabuna acontece isso. Itabuna, Bahia, Brasil. Brasil, exatamente. Rui. Agora deixa eu fazer uma pergunta, Ricardo, a você rapidinho, né? Por que o Bolsonaro não quer vir no sul da Bahia? Só vai ao sudoeste, né? Inaugurou o aeroporto lá e agora quer ir lá também. Essa pergunta sua é interessante porque ela foi feita principalmente ao João Roma. Os apoiadores de Jair Bolsonaro, aqui em Itabuna, no sul da Bahia, criticam bastante essa agenda do presidente de sudoeste e extremo sul do estado, né? Inclusive capital e região metropolitana, que ele esteve por 2 vezes recentemente. Por que se critica? Porque o João Roma acha que os militantes têm que se mobilizar aqui para trazer o presidente. É o que eu falei. Entendeu? Aqui não tem uma... O presidente não pode se convidar, ele tem que ser convidado, lógico, dentro de uma perspectiva de que vai encontrar ali um público presente. Ele não pode se deslocar de Brasília com toda aquela estrutura, né? Avião presidencial, equipe, staff, seguranças, para chegar em Itabuna, num Jardim do Ó, com meia dúzia de pessoas. Como o Roma chegou, não pode. E não tinha ninguém, mas está programado para ele ir para a Conquista. Que é uma cidade maior, estratégica, divisa. Exatamente. Né? E tem mais um estilo e condições de arrebanhar os militantes do Jair Bolsonaro para que ele possa também fazer bonito. Porque todo lugar que ele chega, não que ele não vai em cidade pequena, que ele também vai em cidade pequena, mas todo lugar que ele chega hoje é multidão. Exatamente. Aí vai para um lugar que não tem ninguém, sem programação nenhuma. E você falou uma coisa certa, Itabuna tem muita crítica. As pessoas que criticam muito, mas não abraçam a proposta de, seja Bolsonaro, seja Lula, seja quem for. Não abraça, só sabe criticar, e o cara ganha, ele critica, o cara perde, ele critica do mesmo jeito. É algo incrível, Itabuna. Itabuna é algo ponto fora da curva em termos de política. A gente sabe disso. Pois é, você vê o seguinte, aqui... E a cidade que tem mais cabo eleitoral por metro quadrado. E com voto mais caro também. Não sei se o nego consegue levar o voto, mas paga. Agora são vendedores de voto, na realidade. Você vê Itabuna, voltando ao que você falou, Itabuna tem o seguinte, o nego se perpetua no cargo e não quer sair. É em sindicato, que é uma vergonha, é em cooperativas, tá? E clubes de serviço. E nego faz criticar, chega aqui na televisão, na rádio, isso, aquilo, aí, porque fulano tem 10, 20 anos lá, mas faz o quê? Tem medo de ir ao Ministério Público, tem medo de uma Justiça Federal, tem medo, então, não vai, quando tem um movimento para poder melhorar a cidade ou isso, aquilo, não, ele só se participa de jantares. Agora, se tiver um jantar boca livre, não é de adesão não, viu? Vai ter um jantar na churrascaria tal, tá? Vai todo mundo, né? Mas se for cortesia, viu, Ricardo? Se for adesão... Teve um jantar recentemente aí de adesão em homenagem à desembargadora agora, né? Sua vizinha, doutora Heloína,
no Los Pampas, inclusive, a adesão maior foi por parte de operadores do direito, especialmente os advogados. Mas tinha que pagar. Eu acho que é por isso que a turma não foi, viu? E era a despedida de uma juíza que militou em Itabuna há muitos anos. Merecidamente, aqui, né? Um serviço social que, não sei se toda a sociedade de Itabuna sabe, mas a doutora Heloína sempre participou socialmente. Ela à frente, diretora do fórum. TRT daqui, né? Exatamente. Ela fez grandes doações. Todas as multas ela destinava para uma obra social. Exatamente, hospital de base, maternidade. Apoio à criança com câncer. Sempre teve à frente. Sexta Corpim, que é a Polícia Civil. Exatamente. Tem prédio hoje ali, as áreas construídas por conta desse trabalho dela. Ela equipou vários órgãos. Então é o seguinte, depois de fazer tudo isso, aí o nego botou na cabeça, não, a juíza quer ser prefeita. Ora, faz uma carreira bonita, como ela tem, tá? Que chegou aí a desembargadora, que era o caminho dela. Ia entrar na política, rapaz, ela podendo até ser de igual para igual com o chefe do município, ia para quê? Carreira política. A carreira ela dela... tem uma carreira, né, progressiva como está agora, como desembargadora, né? Então, parabéns para ela, merecidamente. É a segunda, ela chegou, né? É a segunda mais recente que Itabuna tem assim. Primeiro tem embora não seja de Itabuna, mas acho que sim, de Itabuna, a doutora Ana Paula Diniz, que é uma desembargadora, né? Logo foi convocada para desembargadora. Não, a gente teve uma também que, se não me engano, era vizinha de Rui também. É a doutora Heloína. Não, está falando de Dolores. Doutora Dolores. Foi presidente do Tribunal da Bahia. Mas aí já é o estadual. Não, federal. Federal, da Justiça. TRT, Ela foi presidente do TRT. Ela teve minha até amiga, aqui há uns 2, Dolores. 3 anos, ela teve aqui, né? Foi, não, e outra coisa, a influência de doutora Dolores no tribunal é muito grande. Mas muito grande mesmo, ela é muito querida. Muito querida, até hoje ela tem um acesso ao tribunal com seus ex-colegas, tá? E é uma pessoa honrada, de bem, dinâmica, e teve muito serviço prestado, não só Itabuna, mas toda a região sul aqui, Baixo Sul e Extremo Sul. E olha, a dona Heloína é de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio, mas tem a vida... Agora aqui em Itabuna ela fez praticamente a vida profissional, né? Foi, ela começou como funcionária... Criou os filhos, formou os filhos, enfim. Começou como funcionária do Baneb. Exatamente. E, para encerrar, Rui, depois do Jerônimo Rodrigues, quem está programado a vir Itabuna, já na próxima semana é o candidato a CM Neto da União Brasil, que deverá percorrer as principais ruas da cidade através de uma carreata. Ele está programado para estar aqui já na próxima semana. Não sei se na sexta ou no sábado ou na quinta-feira. Mas esse de carreata com gasolina do preço que está, eu acho que não é vantagem, não. Ele mas baixou muito a gasolina. Se baixou, mas o dinheiro vem de onde? Será que esse dinheiro vem? Mas veja bem, União Brasil recebe... União Brasil foi o partido mais beneficiado, R$1 bilhão. Tá certo. Tem que gastar o fundo partidário. Mas vai guardar para quê? Não foi só para a Bahia, né? Não, aí vai dividir para os demais estados. É evidente que os estados que têm condições reais de eleição, eles vão investir mais. Aqui na Bahia, só aquele marketing de ACM Neto não está menos aí que uns 10, 12 milhões, só o marketing. Você tem os apoiadores, né? Tem os parceiros. Pode liberar uma cota. Tem a Prefeitura de Salvador. Liberar uma cota de 2.000 litros de gasolina para botar 10 litros em cada carro. Aí taxista todo mundo vai. Agora, se não botar o gás, não tem jeito. Aí fica difícil. Só vai quem tem seus cargos, isso, aquilo, está pleiteando herdar os cargos do governo do estado aqui, que vai ser muito. Mas olha, em Feira de Santana ele fez a carreata na quarta-feira com 9 quilômetros, na terça-feira com 9 quilômetros. Sim, mas aí feira vai o pessoal de Salvador, né? Todo Feira mundo. De Agora, Ricardo, o pior trânsito é o de engarrafamento. E carreata é um trânsito de engarrafamento. Você tem que andar na segunda, primeira, terceira, segunda, gasta muito combustível. 10 litros não dá para nada, não. E o prefeito Augusto vem se dar uma passada no asfalto aí, né? Para a carreata de Neto. Itabuna está uma buracolândia. Por mais que o prefeito Augusto Castro apresente nos seus rios, né? Que ele gosta do Instagram. É o prefeito do Instagram. Por mais que ele apresente no Instagram, oi pessoal, aquele asfalto todo de Maria, de Pedro Jerônimo, né? Dessas localidades. Prefeito, Avenida Ilhéus, Avenida Ilhéus, aquela lá que passa o ônibus ali. Não, a que passa ali no fundo da FTC, como é aquela avenida? Amélia Amado, destino a JS Pinheiro, antiga JS Pinheiro, Avenida Antônio Carlos Magalhães.
pelo amor de Deus, são cada buraco aqui no Santo Inês tá horrível, enormes. Santo Sim, Ricardo, agora tem que ver o seguinte. Enormes. É claro que tem que cobrar do prefeito, mas o secretário da pasta Cadê? é que tem que estar Não existe, atento. Eu Rui. tentei até Tem que trazer estar ele atento. aqui hoje, viu, Não Ricardo? Eu existe. tentei trazer Como é o nome ele aqui dele? hoje. É Almir mesmo. Almir, o pessoal reclama muito dele, a imprensa, os Eu colegas tentei jornalistas trazer ele aqui hoje. reclamam da falta de educação, desrespeito que ele tem com Mas a ele- classe, ele atende mal as pessoas, Inclusive, ele ó, fala ele mal não com as vem, pessoas. eu já chamei 2 vezes, ele não vem. Ontem ele disse que ia viajar, né? E Ele é um eu péssimo tentei trazer o secretário. Souza, que o Souza é o cara do campo, né? Porque o Almir é mais de gabinete. Souza é o né? peão da secretaria. O Souza é o que vai pra rua, É o que vai tapar pra o buraco. rua, exatamente. Uma excelente pessoa, por Tentei sinal. trazer o Souza também, eles não deixaram o Souza dar entrevista. Porque a gente queria saber, né? Porque, claro, o prefeito também não tem condição de asfaltar a cidade toda de uma vez. A gente sabe E disso. nem tá todo dia E rodando nem para todo isso ter dia equipe pra- do por isso secretário. tem- Mas se você me perguntar aqui, deixa eu lhe falar, o Augusto é do partido PSD, não é isso? É, PSD. Qual o número do 55. PSD? 55. Se você me perguntar aqui 55 buracos na minha memória, eu lhe respondo. Ah, claro. Um por um em Itabuna e digo, esse aqui é pior do que esse. Eu acabei de dizer que a Kennedy, que foi asfaltada recentemente, a Manuel Chaves, está esburacada já. Ricardo, principalmente os corredores. Ah, nem Os digo. corredores, porque... Os ônibus também estão quebrando tudo. Onde vai as Ô, Rui, sucatas, né? 10h59, senão a gente vai ficar falando aqui a manhã toda. Vamos ver o que, é que vai acontecer daqui até terça-feira na política itabunense e estadual e nacional. Tem muita coisa para acontecer. Muito ainda. fake news. Muito você sabe fake disso. news. A Bahia é campeã no Nordeste de fake news. Mas o fake news sempre existiu, né, Rui? Ele agora ganhou um nome, foi Porque antigamente registro. a gente chamava rádio de corredor, né? E o rádio PT de sabia corredor. fazer isso, rapaz, como ninguém. Mas, olha, graças também ao governo federal. Porque hoje o salário mínimo é R$ 1.200 e o governo dá hoje a metade de um salário mínimo para você não fazer nada. Aí você não encontra mão de obra, porque você chega em cidades pequenas Mas aí... se não der, vai dizer que o povo está passando Mas, fome. meu irmão, o você não PT pode está dar dizendo aí que esmola. tem 33 milhões Você pode dar passando trabalho, fome. você tem que dar trabalho. Trabalho. Não, Mandaram fechar não tudo esmola. e agora está dizendo que o povo está passando Mas, fome. ó, eu não vou Fica em citar casa nome e porque tal. a gente não pode citar nomes, estamos na época da eleição. Mas tem candidato aí incentivando o povo a roubar celular para não trabalhar e tomar cerveja. Mas ó, isso aqui já tá. Todo mundo já sabe quem são os candidatos, né? Tanto de um lado quanto de outro, que falam o que pensam. A guerra agora é religiosa, para ver quem arrebanha mais fiéis. Se a Janja, do ex-presidente Lula, ou se Bolsonaro, se a Michele, do presidente Bolsonaro. Ó, mas lembre-se, viu, Ricardo e Rui, que essa eleição começou com Jesus Cristo e Barrabás. E infelizmente quem ganhou foi Barrabás, né? Vou conversar com o marqueteiro dá nisso, né, Rui? Até a terça, Rui. Até terça, Ricardo. Um abraço, Barbosa, um abraço, abraço, Ricardo. Um abraço aí aos assinantes da TVI. E na próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Um abraço. Vocês usam marqueteiro ou marquetólogo? Rapaz, na verdade, marqueteiro não existe, né? Não existe, né? Isso a gente povo- chama marqueteiro entre aspas. É bom que se diga isso. Porque fica até parecendo pejorativo. Pejorativo, né? exatamente. Na verdade, é publicitário, né? Publicitário. Ou publicitário. O marketing. Ou um Então jornalista. é bom conversar com quem entende do marketing. É Jesus e Barrabás, né? Não, porque No final, Jesus infelizmente, venceu. começou mal, né, essa eleição, né? Mas no final Jesus venceu, não foi? Não, Jesus venceu, mas aquela eleição o Barrabás ganhou, né? Momentaneamente. Porque era da vontade de Deus, né? Diga-se de passagem. Mas eu estou dizendo é o gosto do povo, que às vezes é duvidoso, né? Agora é o povo que decide, né? É verdade. É isso aí. Deus não vai mais intervir. Tá bom, Ricardo. Um Até a abraço. próxima terça-feira, então. Um abraço, Rui. A política tem dessas coisas, né? E, infelizmente, hoje a gente vive num mundo, sei que vocês já encerraram, mas pode continuar um pouquinho, que eu queria abordar isso aqui. A gente vive num mundo onde os valores estão invertidos, né? Se o candidato que está pregando aí, que roubar celular, não tem que ir para a cadeia, que roubar é bom porque o cara vai tomar uma cervejinha com os amigos, se isso fosse há 15 anos atrás, ele ia para a cadeia, e isso é apologia ao crime. Hoje não, eles falam e é aplaudido pela Corte, a Suprema Corte do Brasil aplaude isso. Agora, quando um candidato faz uma mentira, como o outro falou lá que a vacina transmitia AIDS, baseado em alguma informação que deram a ele, aí a Corte quer que ele seja criminalizado por uma mentira. Quer dizer, olha os valores como estão. Tudo bem, uma mentira também pode ser crime, mas não tão grave quanto o cara chegar na televisão e dizer que o sujeito pode roubar, matar para roubar. E tá tudo Eu não bem. vou aqui fazer a defesa, mas o Daniel Silveira foi condenado pelo crime de mentira. Pois é.
Não existe isso. Se fosse condenar todo mundo por mentira, o Brasil inteiro estava na cadeia. Porque haja mentiroso, hein, Rui? Principalmente político, hein, Rui? E nessa época, se for colecionar mentira, a gente enche um trem de ferro aí de 2 quilômetros. O que mais vai acontecer, a gente vai ver, são mentiras. Tá? Porque hoje, rapaz, você chega no interior, em cidades pequenas, aí vê nego com o telefone na mão, na porta de casa, o dia todo fofocando, passando fake news. Mas você está ganhando do governo aí R$600. Sem fazer nada. Vai para a rua, vai gastar chinelo, sapato, então é melhor ficar sentadinho ali, passando mentira, passando inverdades, isso, aquilo, e congestionando as redes. Aí você para no semáforo, o cara tá lá com cartaz, estou passando fome. Aí você fala assim, eu tenho um trabalho ali para você, você vai ganhar R$200. Ele capinar um jardim, não, ele não vai, limpar uma piscina. Ele não vai, não. Não vai. Não vai. Estou falando serviço leve, né? Porque você vê que hoje a maior dificuldade hoje de uma casa de família é arranjar uma pessoa para poder fazer alguns afazeres, porque antigamente você trazia da fazenda, um rapazinho, uma moça, ele cuidava da piscina, cuidava da casa, do canil. Não, hoje não. Ninguém quer uma moto e quer o paredão e papai e mamãe sem condição que dê comida. Aí vão tirar dinheiro do avô, que é aposentado, vai matar o avô ou o pai para tirar dinheiro. E aí o candidato que quer mandar no Brasil diz que pode matar e roubar para sobreviver. Isso é um absurdo. E já adiantando o assunto aqui, que a gente pode discutir mais lá na frente, com esse retorno da Zona Azul em Itabuna, prefeito, tem que aproveitar esse pessoal aí que lava os carros, os flanelinhas, porque eles precisam de trabalho. E trabalho é dignidade. Se eles estão ali como flanelinhas hoje, é porque é uma questão de dignidade. Eles querem ganhar lavando o carro. Trabalhando. Exatamente. E não espero que com a implantação da Zona Azul, os vereadores indiquem apadrinhados. Não. Reserve uma cota que deve ser pequena para o lavador de carro. Deixa para o vereador indicar depois, pelo amor de Deus. Aliás, Itabuna tem e não tem vereador, né? Porque os vereadores estão ali só para ganhar dinheiro, né? São assessores do prefeito, de luxo. Do prefeito de luxo. Não todos, e né? dançar na internet, todos. né? O presidente da Câmara gosta de dançar, de ganhar dinheiro com show, com evento. Essa é a praia dele. Cada um tem a segunda atividade parlamentar. E eu estou sabendo que está tendo confusão lá, está tendo indícios de corrupção. Mas aí, cadê o Ministério Público? Inclusive com essa contratação agora da empresa de segurança. Doutora Suzila, que é responsável aí pelo Ministério Público da improbidade administrativa, né, dos crimes políticos. Cadê o Ministério Público que já foi tão atuante em Itabuna? Porque há 10... Eu não tenho vergonha de dizer isso, Rui. Eu me sinto muito à vontade de tocar nesse assunto, que há 10 anos ou 11, 12 anos atrás, quando fui vereador, você tinha um promotor de justiça atuante que chegava, ia para a imprensa, arrebentava, falava e dizia tal. E que 10 anos depois você está vendo aí que não tem uma prova e as absolvições, nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Teve aquele outro que foi até para a França fazer um doutorado. Doutor Clodoaldo. Doutor Clodoaldo. Excelente promotor. Excelente promotor. Eles estavam sempre atuando e tal, mas parece que incomodou muito, transferiram ele daqui. Porque o doutor Clodoaldo não coadunava com determinadas manifestações políticas dentro do órgão. Ô, Ricardo, mas hoje eu já fiz essa denúncia aqui, estou esperando que a promotoria se manifeste, venha dizer que é minha mentira. O prédio que eles estão sediados, na Beira Rio, está cometendo crime endossado pelo Ministério Público. Eles invadiram a rua para fazer um estacionamento. Não é um estacionamento, é uma rua, é uma passagem da avenida que o pedestre precisa passar. Eles interditaram, botaram uma cancela e estão cobrando estacionamento. E por que o Ministério Público está endossando? Porque eles são condôminos e para fazer isso eles tinham que aprovar. Ô Barbosa, na realidade eu não sei se essa informação é verdadeira, não desmentindo você. O que acontece é o seguinte, quem explora ali não é o Ministério Público, não. Não, mas eles são condôminos, Rui. São. Ali o condomínio não pode fazer algo se o condomínio não aprovar. São inquilinos. Eles são inquilinos. São inquilinos. E, Rui, como é que ele está ali no prédio e está permitindo um ato errado? Não. Né? Porque eles são os primeiros a cobrar da prefeitura para tirar uma barraquinha de acarajé da rua, tirar uma placa de outdoor. Então é bom que isso Então eles têm que dar exemplo. Eles têm que dar exemplo. Eu vou mais além. O Ministério Público gasta ali, em média, por mês, com aqueles aluguéis ali,
mais de 10 mil reais. Essa é a realidade, que é um andar total, 13º andar. Dois andares, né? Dois andares. Totalmente do Ministério Público. O dinheiro que você iniciaria a obra no terreno que é do MP ali no Jardim Vitória. Aquele terreno enorme. Tá abandonado, né? Abandonado, até a placa tá caída lá. O prédio que eles compraram e depois demoliram o prédio. Demoliram a área, tá lá largada. Um prédio novo. Tá lá largada. Se veja bem, se tá entendendo? Um funcionário público, ou então um presidente de Câmara, alguma coisa. Crime, corrupção. Tá. Eu fui, rapaz, eu tenho um processo, o Ministério Público abriu contra mim, disse que eu beneficiei uma área pública. Ora, eu não podia fazer isso, eu não tenho papel, não tenho maquinário e tudo. Tinha uma área que o empresário, que eu me reservo de dizer o nome, porque já viajou, faleceu, tá? Ele abriu uma casa comercial em uma área de 3.300 metros, ali em frente à prefeitura. Eu descobri que aquela área era do município, era área verde. Pedi autorização ao prefeito, tá? E com 90 dias tirei a casa comercial dele ali. Escriturei e registrei o terreno em nome da prefeitura, que a Câmara não pode ter nada. Fiz tudo certinho. Agora, nessa mesma área, a prefeitura passou, abriu uma rua, que é ali atrás do Itão. Então, o Ministério Público aceitou uma denúncia que eu abri uma rua em um loteamento, 800 mil, meu amigo. Eu fui para a dívida ativa. Olha aí, tá vendo? Mas minha esposa é advogada, está aí brigando para ver, tá? Porque eu não posso colocar Agora nada você vê a incoerência, né? Um homem público, presidente da Câmara de Vereadores, beneficiou um terreno público e está sendo condenado. Olha que absurdo. É o que eu falei, os valores estão invertidos. 11h10, Rui. Obrigado, Rui. Obrigado. Terça-feira a gente está de volta. Vamos deixar um pouquinho para terça-feira, porque senão acaba o estoque de hoje. Mas o papo estava bom. Obrigado, Rui. Obrigado, Ricardo. Até terça. Caroline. Obrigada, meninos. Isso mesmo, até terça-feira que vem. Agora vamos falar com o advogado Ramon Leles, ele que está ao vivo, diretamente de Vitória da Conquista. Ele que é assessor... Você está sem a câmera aí, né, Carol? Então faz o seguinte, você vem para aqui, né? Vamos trocar de lugar? Vamos. Eu vou ali para o monitor, você vem para aqui chamar o próximo entrevistado, né? Pode vir para cá, pode passar aí. Vai passar na frente. Passa na frente aí, vá. Estamos ao vivo mesmo, e ao vivo é assim mesmo, né? Senta aí, Carol, vamos lá. Eu vou ficar aqui, junto do monitor aqui, que daqui a pouquinho eu vou comentar aqui algumas informações. Isso mesmo. Voltando a falar, né, estamos ao vivo aí diretamente de Vitória da Conquista com o advogado Ramon Leles. Ele que é assessor jurídico da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, pós-graduado em Criminologia e Processo Penal, Direito do Trabalho, Direito Tributário e Advocacia Extrajudicial. Também é professor, palestrante e empresário. É sócio da Leles Advocacia e do Contato Office Contabilidade Consultiva. Muito bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos aí. Programa. Tudo bem com vocês aí? Obrigado aí pelo convite. Estão me ouvindo direitinho aí? Acho que a conexão, não sei se está 100%. Tá boa, estamos ouvindo você Estamos bem. ouvindo você. Maravilha. Ô Leles, você pode chamar de Leles ou Ramon? Como é que funciona? Sim, fique à vontade. Você aí, né, que faz parte dessa questão do direito aí de tributário, é impressão minha ou as coisas elas estão, a fiscalização ela está mais acirrada? Porque ultimamente a gente tem visto muito casos aí de pessoas, inclusive até famosos também, que estão sonegando aí impostos. É impressão ou as coisas o cerco está fechando mais para quem sonega impostos? Justamente, eu te digo que não é impressão. De fato, a Receita Federal, juntamente com os entes federados aí, no que se refere a processo de fiscalização tributária, ele está cada vez mais avançada. Hoje no Brasil nós temos um sistema aí que está entre os mais avançados no mundo, no que se refere a cruzamento de dados fiscais. E nesses cruzamentos de dados fiscais é o que eu digo que aquela era em que existia aquele leãozinho que aparecia nas propagandas da Receita Federal, principalmente nas campanhas para entrega do seu imposto de renda, aquele leãozinho que era domado, que aparecia até nas salas das pessoas, né?
e você preparava os seus formulários para enviar para a Receita Federal, hoje aquele leão, eu digo que ele é completamente robótico, né? Com o cruzamento de dados fiscais, não é mais permitido que você vacile, que você subestime a Receita Federal e os entes fiscalizadores no que se refere a transações financeiras, as suas obrigações em informar para o fisco o que de fato deve ser tributado ou não. E digo mais porque hoje a Receita Federal está muito avançada no que se refere só um minutinho que está tendo um eco aqui. Ela está muito avançada no que se refere à inteligência artificial. Hoje nós temos softwares extremamente avançados na Receita Federal em que consegue, por exemplo, processar a sua declaração de imposto de renda entre 2 a 4 segundos. E ele já identifica se há alguma inconsistência nas suas movimentações financeiras, ou na sua declaração, ou no seu patrimônio que foi ali informado, nas suas despesas. Então, assim, de fato, a Receita Federal está muito avançada. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter no recebimento aí de dinheiro, mesmo que não seja dela, aquele valor? Isso. Em se tratando de movimentações financeiras, existe até uma discussão aí que até os colegas nos perguntam assim, mas nós temos o direito constitucional ao sigilo das informações, ao sigilo bancário. Certo, nós temos nosso direito. No entanto, é um dever informar esses valores para a Receita Federal, para os órgãos fiscalizadores. O Banco Central ele tem acesso a essas informações. Mas as informações só podem ser quebradas através de ordem judicial e, consequentemente, você só pode ser fiscalizado dessa forma. Não. Vou citar um exemplo aqui quando você é assalariado e recebe, por exemplo, R$100 mil em sua conta. Logicamente, aquela empresa, suponhamos que seja uma empresa que esteja pagando para você R$100 mil, ela, através de uma declaração acessória, uma declaração contábil, ela vai informar para a Receita Federal que ela fez um pagamento para você. E esse pagamento, consequentemente, vai ser compartilhado as informações com o Banco Central e a Receita Federal. Então, quando você omite essa informação em sua declaração de imposto de renda, a Receita Federal já sabe quanto você recebeu. Já sabe, inclusive, quem te pagou. Então, não adianta tentar esconder do fisco e achar que você pode não ser o sorteado ou que vai tentar com a sorte, porque hoje não há mais como contar com a sorte perante o fisco, porque as informações elas estão muito cruzadas, principalmente por conta do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, em que vem através de diversas ferramentas unificando e compartilhando todos esses dados. Eu te digo que as movimentações financeiras deve haver um cuidado, porque constantemente nós temos visto pessoas fazendo movimentações financeiras constantes em suas contas, e essas movimentações elas não são declaradas ao final de cada exercício em sua declaração de imposto de renda. E não necessariamente dizer que você vai declarar é que você vai pagar o imposto. Mas quando você deixa de declarar aquelas informações ou aquela operação financeira, aí sim você pode estar incorrendo num ato de omissão e a Receita Federal sim te autuar com relação àquela movimentação financeira. Ramon, um dos nossos internautas aqui, o Rafael, ele está perguntando, o Pix ele é seguro ou ele também facilita aí a controlar a sonegação? Na verdade, o Pix faz parte desse plano de unificação das informações financeiras, e ele é seguro, mas em se tratando de cruzamento de informações perante o fisco, eu te digo que a Receita Federal ela tem sim acesso a todas essas movimentações. Por quê? Os bancos eles informam através de declarações acessórias quais as movimentações financeiras que foram feitas na conta daquele contribuinte. E informações financeiras suspeitas ou constantes em que são incompatíveis com a renda daquele contribuinte ou daquele do titular daquela conta bancária, o banco ele tem a responsabilidade solidária de informar para o Banco Central que ali há uma movimentação financeira suspeita. Por isso que quando o banco, você vai abrir uma conta e o banco te pede alguns documentos, e entre esses documentos uma comprovação de renda, para saber se a sua renda é compatível com aquela movimentação, se você tem uma capacidade financeira ali para poder pagar, por exemplo, um empréstimo. E quando você não comprova isso,
você fica vulnerável perante o fisco. Por quê? Imagine só, você declara que sua renda mensal é de um salário mínimo e você começa a receber PIX e fazer movimentações financeiras constantes em sua conta bancária. Logicamente, o banco vai querer saber o que se trata, que tipo de movimentação é aquela que você faz e que você não declara uma renda ou que você não tem uma renda declarada. Quando acontece isso, o banco ele pode, inclusive, encerrar sua conta por falta de interesse comercial. E isso já tem acontecido muito no ano de 2022, porque tem se tornado cada vez mais constante essas operações financeiras suspeitas, e por isso os bancos têm encerrado as movimentações. Porque num possível crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, o banco ele pode até responder solidariamente, porque o contato direto com aquele cliente, quem faz aquele processo inicial de investigação das condições financeiras do contribuinte, é o gerente do banco. E quando ele comete algum ato de omissão ali, ele permite, por exemplo, que uma pessoa de um salário mínimo faça um empréstimo de 100 mil, sem que ela comprove que ela tem capacidade financeira para efetuar o pagamento. Então, assim, torna-se inconsistente, e aí, por isso, os bancos acabam comunicando à Receita Federal, olha só, ali há uma inconsistência, e, consequentemente, o contribuinte vai ser fiscalizado. Então, aí, quem pensa, né, que vai conseguir burlar a fiscalização recebendo o PIX, está totalmente enganado. Da mesma forma... Isso. Da mesma forma, o TED e o DOC, porque hoje não é pelo fato dessa forma de se manusear o dinheiro aí, que agora é através do dinheiro digital, mas pelo fato desse cruzamento de informações fiscais com o fisco. O fisco ele tem diversas vertentes. Hoje ele tem informações cruzadas com o DETRAN, com os cartórios de registro de imóveis, com as asseguradoras, com instituições financeiras, então assim, com as empresas, que consequentemente têm que transmitir declarações acessórias. Todos esses núcleos que eu digo que são núcleos porque cada um tem a sua obrigação perante o fisco. Imagine se todos eles enviam em torno de 3 a 4 declarações com diversas informações da sua situação fiscal, e todas essas informações são centralizadas em um software da Receita Federal para que ele verifique se há inconsistência ou não. Então, assim, não adianta você achar que o fisco não tem essas informações e que esses dados não serão cruzados, né? E quais são as formas que os órgãos de financiamento aí conseguem fiscalizar as nossas movimentações sem ferir aí o sigilo bancário? Isso. Como eu te disse aí, o sigilo bancário, é lógico, é um direito constitucional. Nós não estamos aqui dizendo que a Receita Federal, simplesmente pelo fato de, a qualquer tempo ou de qualquer maneira, ela vai ferir o seu sigilo bancário e dizer que você declarou porque você movimentou milhões em sua conta. Não, não é isso. Em uma conta bancária, quando você, por exemplo, deposita lá 100 mil reais, de um dia para o outro, esse dinheiro, em alguns casos, ele pode ter lá uma aplicação automática. E nessa aplicação automática, vamos ter lá um determinado rendimento, que seja centavos. Vamos citar um exemplo, seja 10 centavos. Mas para ter esse rendimento de 10 centavos, o banco diz que você teria que ter os 100 mil reais e ele informa para a Receita Federal que aquela pessoa, o Dr. Ramon, teve um rendimento de 10 centavos na conta dele. Se ele teve um rendimento de 10 centavos, ele movimentou 100 mil na conta. Aí eu vou lá e transmito a minha declaração de imposto de renda para a Receita Federal e digo o seguinte: não tive rendimento nenhum, não movimentei dinheiro na minha conta, eu omiti as informações da Receita Federal. Mas a Receita vai dizer o seguinte: olha, há uma inconsistência aqui porque nós recebemos a informação da instituição bancária sua que você tinha depositado 100 mil reais em sua conta. E isso, inclusive, gerou um rendimento para você de 10 centavos. Ou seja, a Receita Federal ela tem o poder, sim, de fiscalizar. Não necessariamente ela está quebrando o seu sigilo bancário ou o seu sigilo fiscal. Ela recebe as informações de obrigações acessórias de terceiros para unificar esses dados e verificar se você, de fato, está omitindo ou não. Vou citar um exemplo. Quando você recebe aí o seu salário, a TVI, por exemplo, ela informa declarações para a Receita Federal dizendo que pagou o seu salário e que reteve os impostos, reteve o INSS, o imposto de renda, e entre outros. E aí, consequentemente, quando você vai transmitir a sua declaração, que é um exercício que eu digo até para os contribuintes que eles podem fazer,
para acessar o site da Receita Federal e tentar fazer a declaração online, eles já podem verificar lá no ECAC que essa declaração de imposto de renda já vai constar os dados previamente preenchidos lá, por exemplo, da TVI, que já informou para você lá que ela te pagou X reais. Então você só vai confirmar na sua declaração de imposto de renda. A expectativa é que até 2030 nós já tenhamos o nosso imposto de renda previamente preenchido e nós só vamos confirmar os dados. Olha, eu recebi isso, isso aqui eu não recebi, eu comprei esse bem, vendi aquele bem. Então, assim, perceba que nesse ponto aí não há quebra de sigilo das informações ou quebra de sigilo bancário. É um poder que a União tem de fiscalizar, a União e os estados, os entes fiscalizadores, de fiscalizar e ter acesso a informações fiscais. E quando você omite, você está sujeito a um processo de fiscalização e deve, de fato, pagar o imposto devido. Nesse caso, então, já que é questão do governo, não existe essa questão de sigilo bancário. Olha só, o sigilo bancário ele pode incorrer quando houver uma situação relacionada a crime. Quando ele quiser quebrar o sigilo bancário seu para verificar todas as suas movimentações financeiras. Mas o que eu estou dizendo não é que a Receita Federal terá acesso a todas as suas informações financeiras, mas informações financeiras em que existem alguns quesitos que as instituições bancárias são obrigadas a transmitir para a Receita Federal, esses dados vão se cruzar. Por exemplo, quando você faz um financiamento. Um financiamento, a instituição bancária ela vai cobrar lá alguns tributos e a Receita Federal vai saber quem foi que pagou aquele tributo. Olha só, foi o Dr. Ramon que pagou o tributo porque ele fez um financiamento. E por que ele não declarou no imposto de renda? Então, assim, esse cruzamento de dados, isso não é considerado uma quebra de sigilo bancário, né? Esses dados acessórios, de obrigações acessórias, é um dever sim, é uma obrigação da Receita Federal ter acesso a essas informações e, consequentemente, fiscalizar os contribuintes. Porque imagine só, se nós transmitíssemos a nossa declaração de imposto de renda, como é que a Receita Federal iria constatar que você estava omitindo ou não as informações? E sempre houve fatos de a Receita Federal constatar inconsistências, principalmente com relação a recibos médicos, aí, que muita gente colocava recibos médicos falsos, recibos médicos odontológicos, para poder tentar deduzir o seu imposto de renda e, consequentemente, receber restituições. Hoje, por exemplo, isso não é mais possível porque aquele que informou que ele recebeu de você, ele informou para a Receita Federal. E, consequentemente, se eu ir lá e informar um valor incompatível com aquele informado pelo médico, eu vou ser pego pela Receita Federal, porque a Receita Federal vai dizer, tem uma inconsistência aqui. Quem é que está errado? E aí cabe a você provar se você está certo ou não, perante o fisco. Temos mais outra pergunta aqui, da Maria Clara. Ela fala assim, quando a pessoa entra na malha fina, como é que a pessoa fica sabendo? Eu acredito que ela está falando assim, caso a pessoa ela sonegou, né? Há um aviso prévio ou é a federal que já vai? Porque o pessoal pensa logo assim, né? Isso. Acontece muito aí de pessoas receberem e-mails informando sobre a malha fina, ou mensagem de texto, e até deixo o alerta aí que a Receita Federal não faz esse tipo de comunicação dessa forma, e isso, inclusive, pode ser até um golpe, exceto quando você opta lá pelo seu domicílio tributário eletrônico. Você acessa lá o portal da Receita Federal, tem lá um portal de imposto de renda, e aí você opta por receber essas comunicações através do domicílio eletrônico tributário. Aí sim você pode até receber uma comunicação pelo e-mail lá cadastrado ou pelo seu celular. Mas, em regra, as informações da malha fina, elas são obtidas através de comunicação via correios. Você recebe uma carta lá naquele endereço cadastrado do seu imposto de renda, ou você acessando o portal ECAC da Receita Federal, em que consta lá o processamento das suas declarações de imposto de renda. Lá vai ter uma caixinha de mensagens, como se fosse um e-mail, em que terá as informações lá se você caiu na malha ou não. E também há um aplicativo da Receita Federal, que é o Imposto de Renda, né? Você pode abaixar aí nesses sistemas operacionais aí, e você pode baixar esse aplicativo e consultar em tempo real a sua declaração de imposto de renda. Aí eu peço até permissão aqui para entrar num outro detalhe para você ver o quanto as informações estão cruzadas pelo fisco.
com relação ao gov.br. Muita gente aí já deve estar nos assistindo aí, já deve ter feito aí o aplicativozinho do gov.br com a senha para ter acesso a alguns serviços básicos do governo. Como, por exemplo, um acesso a CTPS digital, ao CNIS lá no INSS. E esse gov.br, ele tem uma série de autorizações lá, que inclusive permite acesso à geolocalização do seu celular. Com aquelas permissões do gov.br, ali está se preparando para centralizar as informações, como, por exemplo, o documento único. Você terá lá o seu CPF, a sua identidade, sua carteira de trabalho, seu passaporte, todos eletrônicos reunidos em um único portal. E lá dentro dele você terá acesso às suas questões fiscais, informações financeiras. Ele já cruza algumas informações de alguns serviços que você pode ter acesso através de instituições bancárias. E aí eu alerto para que vocês percebam o quanto o governo está centralizando as informações para ter acesso a isso de uma forma mais fácil. E eu te digo que vem de uma facilidade para o contribuinte e não é tanta facilidade assim. Pode até ser fácil, mas por trás disso tem algo muito maior, que é uma facilidade para o fisco em lidar com o seu dinheiro enquanto contribuinte. Então, ficará cada vez mais difícil aí não declarar as suas movimentações financeiras. E eu alerto também que não é pelo fato de declarar que você terá que pagar o imposto de renda. As pessoas têm esse mito. Você pode muito bem pegar um dinheiro emprestado, R$100 mil, e depois devolver, e isso não é tributável. Mas você deve informar essa operação para o fisco. Olha só, eu tomei aqui R$100 mil e paguei novamente aqui no exercício seguinte. E isso estará declarado no seu imposto de renda. São alguns cuidados que nós temos que alertar e ter uma cultura diferente ao lidar com o fisco. Tranquilo? Nossos internautas, ele pergunta aqui, qual é o valor mínimo que eu posso receber na minha conta para que eu tenha que pagar aí, fazer não deu para entender muito aqui, mas eu acredito que ele tá falando isso. Para ele... Assim, o valor mínimo. Vamos lá que ele faça várias operações com valores mínimos, né? Olha só, essa pessoa, por exemplo, que vai numa instituição bancária, ela percebe que já existem alguns limites lá relacionados a saque, limites para depósitos, limites para pagamentos. Em algumas situações você tem que ter o dinheiro na conta, inclusive para pagar os boletos. Eu digo que há um mito em relação a essa questão de limites mínimos, por exemplo, de fazer Pix. Eu vou fazer Pix aqui eu vou fazer 100 operações de R$1.000, porque eu não quero fazer uma só de 100 mil, porque eu posso ser pego pelo fisco. Olha só, eu acredito que não existiria um limite mínimo, desde que tenha que ser compatível com a sua renda. Talvez você pode ter uma atividade ali como autônomo e fazer movimentações financeiras constantes na sua conta, mas desde que você separe o que é renda e o que faz parte do seu capital ali enquanto autônomo, o que eu te digo, declare para a Receita Federal ou declare, faça um livro caixa de todas essas informações para você não incorrer nesse risco de simplesmente por um simples depósito de R$10 mil você ser pego pela fiscalização e ter que declarar todas as outras movimentações. Então digo que seria impossível determinar um valor mínimo porque iria de acordo com a movimentação financeira e a capacidade econômica de cada contribuinte. Não adianta eu dizer que um contribuinte que movimenta 10 milhões em sua conta anualmente, que ele teria um limite mínimo para ser sujeito a cair na malha fiscal. Ele pode cair na malha fiscal por uma operação de R$10 mil, como pode ser por R$5 milhões. Eu acredito também que a pergunta dele tem a ver mais em relação, um exemplo, eu recebo o salário mínimo aí, eu preciso entrar em contato para falar falar sobre minhas movimentações, eu preciso pagar aí para não cair na malha fina, justamente isso? Não, até porque existe um limite, aí sim, existe um limite de obrigatoriedade para quem deve declarar o imposto de renda. Se você movimenta, por exemplo, aqui nesse ano foi 28 mil anuais, limite IRPF 2022. Você pode colocar aí nas redes sociais, na internet aí, o limite máximo foi de R$ 28.559. Se você colocar aí 28.559 dividido por 12, quem recebe até
R$ 2.300 mensais, ele está desobrigado a entregar o imposto de renda. Olha só, ele está desobrigado porque ele está na faixa de isenção. Mas o que eu aconselho para os contribuintes é que, mesmo ele desobrigado, ele declare, até porque, para que ele faça até as suas operações bancárias, o banco exige hoje uma comprovação de renda. E entre as comprovações de renda aí mais aceitas é a própria declaração de imposto de renda. E não quer dizer que você ganha ali, por exemplo, um salário mínimo, que você não tem que entregar o imposto de renda. Entregue, porque você vai precisar lá na frente. Você vai precisar, inclusive, para um limite de crédito, para um cartão de crédito, quando for necessário apresentar uma comprovação de sua renda. São exemplos práticos aí que eu cito. Mas o contribuinte fique à vontade para, ele não estando dentro dessa faixa, ele não efetuar a entrega. Uma pergunta aqui para ti. Profissionais liberais agricultores que, em geral, não se preocupavam em recolher corretamente tributos, têm que ter medo com os novos métodos de fiscalização? Olha só, o agronegócio é a bola da vez. Esse ano, inclusive, eu vou deixar claro aqui para não ter medo. O que eu estou falando aqui não é que nós temos que ser terroristas e falar que o fisco está... Eu estou simplesmente fazendo um alerta para que possamos, de fato, compreender que o fisco está agindo de uma forma diferente e nós não podemos achar que o fisco de hoje é aquele fisco da década de 90. E hoje, em se tratando de produtor rural, houve aí, por exemplo, a criação do CAEPF, em que cada propriedade rural ela vai ter que fazer a sua contabilidade individual. E entre essa contabilidade individual, ela vai ter que fazer um livro caixa, por exemplo. O livro caixa, logicamente, ele vai ter que separar as movimentações financeiras da sua pessoa física com as movimentações financeiras da atividade rural. Quem é produtor rural aí pode até compreender que não tem uma empresa agropecuária, vai entender o que eu estou falando, porque ele movimenta todas as suas fazendas, ou as suas propriedades, ou atividades, em alguns casos, em uma única conta. E isso seria uma facilidade para ele, mas o fisco diz agora que é o seguinte, olha só, separe as suas atividades e faça os livros caixas de forma individualizada, porque lá na frente eu vou começar a te fiscalizar. Hoje eu não te fiscalizo com tanto cruzamento de dados, assim, com tanta eficiência, mas eu aconselho que esses produtores rurais, eles procurem os seus contadores, procurem os seus advogados para poder buscar uma orientação e mudar essa cultura em lidar com essas operações financeiras. Se organize, separe as suas atividades. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você vai ter mais custos. Eu estou dizendo que você deve se organizar para saber lidar com o fisco para que depois não saia muito mais caro para você. Então, assim, o produtor rural ele tem que começar a separar suas movimentações financeiras das atividades para poder entregar as obrigações acessórias para o fisco, porque senão ele também terá problemas. Sim, perfeito. Desde já estamos finalizando aqui, por causa do nosso tempo, essa entrevista. Te traremos aqui em uma outra oportunidade, tá, doutor Ramon? E deixo você com as últimas considerações. Muito obrigado pelo convite aí. Eu reitero que, na verdade, o nosso papel é orientar a população enquanto contribuinte, enquanto lidar com o fisco, porque são novos tempos e não se arrisque, inclusive com movimentações financeiras constantes, quando principalmente aquela movimentação financeira não condiz com a sua realidade. Quando, por exemplo, as pessoas, eu vejo algo que acontece muito quando as pessoas pedem para poder emprestar o cartão de crédito. Imagine só uma pessoa que tem um cartão de crédito com uma fatura de R$10 mil, quando ela declara para a Receita Federal que ela ganha um salário mínimo. São pequenas práticas que as pessoas têm que se atentar para não cair na malha fiscal. E façam uma reflexão sobre as novas culturas de lidar com o seu dinheiro, os novos cuidados que você deve ter. Procure a orientação de um profissional habilitado para poder saber lidar com essas movimentações financeiras antes que você seja um premiado, um sorteado pela Receita Federal e ter que gastar muito com isso para provar que você, de fato, não estava errado, apenas houve um vacilo ali, mas que você não quis sonegar.
Eu agradeço muito o programa aí, a TVI, agradeço a todos pelo convite, estou sempre às ordens e obrigado a todos aí que nos assistiram. Até a próxima. Um abraço a todos, viu? Abraço, muito obrigada e até a próxima. Até. Agora 11 horas e 38 minutos. Daqui a pouco vamos falar com o geopolítico Roberto José. Ele que vai estar dando aqui pra gente atualizações sobre a guerra que está acontecendo ali entre Taiwan, China, Rússia, Ucrânia e agora a Coreia do Norte aí também, que já está começando aí mostrar interesse nessa bagunça toda, que a gente espera que não esperamos que não prossiga mais, porque ninguém merece. Já temos tantas desgraças acontecendo, tem a Covid que ainda está aí, tem um novo vírus que está chegando, temos a varíola dos macacos. Então assim, esperamos que isso pare, né? Que isso não ande mais e outros países aí não inventem entrar nesses conflitos juntamente. E agora vamos falar sobre o aeroporto de Congonhas e mais de 14 terminais que serão leiloados ali em São Paulo, iniciando por hoje, né? O aeroporto de Congonhas e outras 14 terminais, serão leiloados nesta quinta-feira, durante a 7ª rodada do programa de concessões aeroportuárias, realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil. O leilão ocorre às 14 na B13 e será dividido em 3 blocos. Os 15 aeroportos, que juntos somam aproximadamente 15,8% do total do tráfego de passageiros do país, serão concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos. A previsão de investimentos ao longo do período é de 7,3 bilhões de reais. Então aí a gente tem essa notícia aí, né, que vai ser privatizado uma boa parte aí do aeroporto de Congonhas. Aí o aeroporto de Congonhas e mais 14 terminais. Tô tentando achar que pode trazer para cá, Rafa. A gente vai falar agora sobre esporte. Fluminense, Corinthians e Flamengo se classificaram aí para a semifinal da Copa do Brasil. Fluminense, Corinthians e Flamengo se classificaram nesta quarta-feira para a semifinal da Copa do Brasil. O tricolor carioca enfrentará o Timão. E já o Mengão que venceu o América Mineiro e São Paulo. Já foram nesta que eu me perdi aqui. Já o Mengão espera o vencedor do América Mineiro e São Paulo. Então o vencedor entre América Mineiro e São Paulo, que vai jogar hoje, vai enfrentar o Mengão. O Fluminense e Fortaleza empataram por 2-2 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O placar agregado ficou em 3-2 com a vitória dos cariocas de ida por 1-0. Então, aí a gente tem mais essa notícia do esporte, né? O Roberto, que já está aqui com a gente, não fui avisado, mas tudo bem. Bom dia, Roberto, seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos falar aí um pouco desses conflitos que estão acontecendo aí, estão deixando algumas pessoas com medo de uma tal possível terceira guerra mundial. Bom dia, Caroline. Satisfação estar mais uma vez aqui com você. Não sei se a internet travou aí para mim ou para você. Não, estou ouvindo, tá tudo certo. Aqui com vocês mais uma vez. Para falar de assuntos que são atuais, né? E aí você cita aí esse momento belicoso que o mundo vive, né? E existe uma probabilidade de nós termos conflitos em vários lugares do mundo, envolvendo vários países, naquilo que a gente descreve como um conflito de proporção mundial. Pois bem, a gente tem hoje aí essa inquietação, esse conflito entre China e Taiwan, né? E aí é importante verificar o momento atual. Em 2021, o presidente chinês, o Xi Jinping, demonstrou interesse em reanexar Taiwan. E a gente já falou aqui no contexto histórico de Taiwan, né? Já pertenceu
ao continente, né? Toda a China, melhor dizendo. Em um determinado momento foi anexado pelo Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, a China retomou. Depois de uma guerra civil chinesa, foi separado. Na verdade, alguns dissidentes foram para Taiwan, enfim. E aí, em 2021, a China demonstrou interesse em reanexar Taiwan. E Joe Biden, já era presidente nesse período, se pronunciou dizendo que os Estados Unidos tinham um compromisso em defender a ilha. E agora, no dia 2 de agosto, a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, vai em Taiwan e reafirma esse compromisso, né? E essa delegação para o governo chinês, isso foi uma afronta à liberdade, né? A integração chinesa, né? A liberdade da China, melhor dizendo. Analistas dizem que a China tem mais tropas, e aí no contexto militar, mais mísseis, mais navios que Taiwan. E se os possíveis apoiadores, como Estados Unidos ou Japão, pudessem trazer para a luta, mais do que esses dois aliados pudessem trazer para a luta. Isso significa que a China, se a China obtiver absolutamente estiver determinada em retomar a ilha, isso provavelmente acontecerá, ela retomará, melhor dizendo. Mas há uma ressalva: enquanto a China provavelmente poderia prevalecer em qualquer vitória, teria um preço extremamente sangrento para Pequim e seus adversários, o que demonstra com a guerra que a gente está verificando aí. A carnificina civil poderia ser, melhor dizendo, ainda maior. Há uma população de 24 milhões de pessoas que vivem em Taiwan, né, está concentrada em densas áreas urbanas como a capital Taipei. Imagine uma guerra numa cidade altamente habitada, né? Em Taipei vivem quase 10 milhões de pessoas em Taipei, né? Então a quantidade concentrada por metro quadrado é muito grande. E aí a gente compara com a Ucrânia, né? Apesar das suas vantagens numéricas, as forças marítimas, aéreas, terrestres da região, a China tem calcanhares de Aquiles, como nós dizemos, né? E a história, né? A tentativa ou o fracasso da Rússia em assumir rapidamente o controle do céu na Ucrânia, inicialmente surpreendeu muitos analistas. Alguns atribuem o fracasso aos mísseis antiaéreos baratos que os militares ocidentais forneceram a Kiev, né? Taiwan tem acordo com os Estados Unidos para fornecer mísseis antiaéreos, Sting, baterias de defesa e, por exemplo, os antimísseis Patriot, né? Que inclusive uma parte dele faz parte do domo de ferro que Israel utiliza para se defender dos mísseis e dos foguetes lançados pelo Hamas. Então, assim, qual seria a pergunta que se faz? As chances reais da China atacar Taiwan? Uma invasão chinesa hoje, para os analistas, é improvável, mas aí a gente acha que o Exército de Libertação Popular, que é o exército chinês, tem plena confiança de que tomar e controlar Taiwan. Obviamente que uma guerra, por exemplo, a guerra na Ucrânia, destaca alguns dos desafios que a China pode enfrentar. Certamente é muito mais difícil lançar uma guerra através de um corpo d'água de 160 quilômetros, que é o que separa. Observa ainda que a forte resistência ucraniana pode estar dando ao povo de Taiwan motivo para lutar em suas terras. Percebam como as coisas são linkadas. Dado como a Ucrânia realmente demonstrou uma disposição de ânimo muito alta e vontade de defender suas liberdades, aí nós achamos que isso provavelmente mudará o cálculo não apenas dos líderes militares da China, mas também do líder chinês, o Xi Jinping, pessoalmente. Então, assim, não é de qualquer sorte. Se a guerra ucraniana nos ensina alguma coisa, é que a guerra quase sempre é uma escolha precipitada. Agora, não subestime o seu oponente. É aquela coisa que a gente sempre vem falando aqui. Todo mundo sabe tudo de guerra até ser dado o primeiro tiro. Então você precisa combinar com o outro lado lá que vai fazer a resistência. Mas aqui a gente também traz um assunto muito importante, ainda sobre a guerra na Ucrânia. Como eu falei, todas as coisas estão linkadas, né? Que é o ataque à maior usina nuclear da Europa, né? A usina de Zaporizhzhia. É uma usina de energia atômica. Ela foi tomada pela Rússia nesta sexta-feira, dia 4. É importante dizer que essa usina, em um acidente numa usina dessa, ela seria equivalente a 10 vezes maior. O desastre de Chernobyl é algo absolutamente irresponsável, até mesmo na guerra. E segundo informações de estudiosos do assunto, a radiação, né, poderia chegar até as fronteiras da Alemanha.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, chega à Ucrânia hoje, nesta quinta-feira, para verificar as condições da usina nuclear de Zaporizhia, maior usina da Europa, que está sob domínio das forças russas desde março. O complexo ele foi bombardeado nesta semana, e aí só para vocês terem uma ideia, hoje quem está tocando parte da usina são funcionários ucranianos que estão rendidos por soldados russos. Mas existe, Caroline, uma iminência de um desastre nuclear sem precedentes na história da humanidade. Como eu falei aqui no início, nós vivemos absolutamente perigoso. Esses ânimos arrefecidos neste momento, é óbvio que a China, voltando aqui para Taiwan, ela faz toda uma análise de cálculo, né, do que seria possível, mas não é fácil. As tecnologias, os armamentos modernos, né, os drones, antimísseis, antitanques, antinavios de guerra, eles cada vez mais estão se modernizando. A guerra na Ucrânia é prova disso. E a gente acredita que se a China quiser tomar Taiwan, ela pode tomar sim, tem capacidade militar para isso, mas há um custo muito alto que talvez não seja interessante nem para Taiwan, nem para a China, nem para o mundo ocidental, nem para o mundo de uma forma geral, porque, como eu falei, todas as coisas estão conectadas. Então, se a gente tem lá uma guerra, a gente já tem na Ucrânia, né, a Rússia invadiu a Ucrânia, isso houve uma reverberação em todo mundo, aumento dos combustíveis, aumento do pão, né? Na China também não seria igual, né? A China ela tem hoje 1/3 de todo o cimento do mundo vai para a China, são grandes fornecedores de equipamentos tecnológicos, de chips, enfim, todas as coisas estão conectadas e a gente vive sem dúvida um mundo muito mais belicoso neste momento. A Coreia do Norte, aí qual foi realmente a intenção que você acha que a Coreia do Norte ela acabou lançando esse míssil aí no mar? Foi para provocar ou para dizer eu também estou aqui, estou acordado? Bom, o ditador norte-coreano, ele é desses, né? Ele sempre está fazendo atitudes nesse sentido para demonstrar força. Talvez seja por isso que ninguém ainda tentou invadir a Coreia. Até porque também a Coreia, nesses testes que está fazendo com mísseis, inclusive com mísseis de longo alcance, esses equipamentos vêm caindo no mar, maciçamente no mar do Japão. Sem atingir nenhuma embarcação, o risco existe, é óbvio, mas sem atingir nenhuma cidade, né? São testes, né? Testes militares que eles estão fazendo com esses equipamentos, para demonstrar força, para dizer que ele está ali, está presente, e se alguém quiser enfrentar ele, pode ter problemas, principalmente com armas nucleares. Mas é óbvio que em um erro de cálculo, um míssil desse pode atingir em cheio alguma cidade da Coreia do Sul ou do Japão e aí arrefecer mais os ânimos que já estão exaltados nesse momento. Qualquer tipo de teste nesse sentido só vai inquietar mais um espaço, uma região, melhor dizendo, que vive aí uma expectativa de guerra, sem dúvida. Ô Roberto, eu vi também uma notícia que a China, né, o presidente aí da China, o ditador, ele falou que vai mandar bombas, que vai mandar algumas armas, na verdade, para a Rússia. Você acha que ele está dizendo para o mundo, mostrando realmente ali sua aliança e dizendo que os dois estão interligados, se mexer com um vai mexer com o outro? Você acha que essa foi a intenção ou foi só... Tá, pode... É isso, o presidente chinês, né, que lá é um presidente, embora seja partido único, né, o Xi Jinping, ele demonstra aí que tem lado, mas isso é mais um ato para provocar os Estados Unidos e os países da OTAN, porque se os Estados Unidos fez uma atitude dessa, enviando Nancy Pelosi para uma ilha em que pertence à China historicamente, né, e que a China demonstrou em 2021 pelo próprio Xi Jinping, que pretende anexar, então é uma demonstração do governo chinês, do próprio presidente Xi Jinping, de que tem lado nessa história e que está com o presidente russo, Vladimir. E isso, sem dúvida, arrefece mais os ânimos em uma situação em que o mundo... A gente está percebendo aí imagens da guerra e desse conflito na Ucrânia, né? Centenas, milhares de pessoas já morreram, né? As cidades estão sendo sitiadas pelo exército russo, né? Que é a forma do exército russo fazer suas guerras, né? Altamente violento, cercando, né? Cerceando cidades, sitiando cidades.
as populações civis vêm sofrendo bastante com esse tipo com essa metodologia de guerra. E o governo chinês dá uma demonstração que tem lado na história e também para demonstrar força para o Ocidente, para os países da OTAN, mas também para o presidente Joe Biden, que sempre estava dando um deslize aí do ponto de vista diplomático, né? Não é fácil uma diplomacia nesse sentido sobre guerras, né? É preciso ter pessoas equilibradas, né? Mas, enfim, a gente vive um mundo muito mais belicoso e qualquer erro de cálculo, qualquer erro de estratégia pode jogar o mundo aí em uma guerra sem precedentes. E até hoje a gente vê aí, né, imagens de prédios civis e até hoje o Putin, o presidente da Rússia, ele frisa sempre dizendo que ele não tem atingido aí, não tem atacado regiões civis. Graças a Deus temos internet e vemos que não é verdade, que milhares de pessoas, infelizmente, já morreram aí com esse conflito. Ô Roberto, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas que estão aqui no Brasil não entendem ou não gostam muito do assunto, acham um assunto chato, cansativo, mas explica para essas pessoas a importância de se entender e de estar por dentro desse assunto, porque ele, querendo ou não, por mais que esteja distante aí de nós, interfere diretamente, não só, inclusive, principalmente no nosso preço, que é onde dói mais, né, no brasileiro. É isso, o mundo hoje está conectado, né? Nós vivemos um mundo altamente globalizado. Qualquer problema na Europa, qualquer problema na Ásia, no contexto das guerras, que são países importantes do ponto de vista de economia, do ponto de vista militar, acaba reverberando em todo mundo. Nós não vivemos em outro mundo, né? Em Marte, por exemplo, nós não vivemos em Júpiter, nós vivemos no globo terrestre, né? E todas as nações estão conectadas. A economia, ela está altamente conectada. E quando o Vladimir resolveu invadir a Ucrânia, de impacto, o preço dos hidrocarbonetos dispararam em todo mundo. E depois, com o desenrolar dessa guerra, com algumas sanções econômicas, o preço desses combustíveis saltaram ainda mais. O preço dos combustíveis baixaram um pouco no mundo, não no contexto brasileiro, mas no mundo, exatamente por medo da recessão. E aí terminou baixando um pouco o preço do barril de petróleo do tipo Brent. Mas todas as coisas estão conectadas. Então a gente vê o preço do trigo aumentando, o preço dos alimentos, melhor dizendo, em todo o mundo, vem aumentando por conta da guerra lá na Ucrânia. Agora imagine se a gente tem um conflito ali na Ásia, né? E logo ali na Ásia você tem a China, que é a segunda maior potência econômica, nos próximos anos deve estar ultrapassando os Estados Unidos, é uma potência do ponto de vista militar. Do outro lado você tem o Japão, que é uma potência econômica, você tem mais ali próximo a Coreia do Norte, a própria Taiwan, que é a 22ª economia, apesar de ser uma ilha pequena, de 24 milhões de habitantes. Então nós não estamos em um outro planeta, né? Nós não estamos em Marte e Júpiter, estamos no planeta Terra. Imagine que uma guerra atômica envolvendo essas diversas potências mundiais que, se usassem numa expectativa, numa projeção, todas as suas ogivas nucleares, nós teríamos 2/3 de toda a população do mundo dizimada, né? Então sobraria um pouco mais de 1 bilhão, quase 2 bilhões de habitantes. O resto teria dizimado pela carga altamente explosiva, tóxica, que são as armas nucleares. Então a gente vive em um único planeta, e a gente precisa realmente buscar o diálogo, né? Mas o ser humano, ele, dentro da característica dele de egoísmo, às vezes não permite que o diálogo seja estabelecido. Com certeza. Desde já, né, eu agradeço a você, o nosso tempo está finalizando aí, por essas sempre úteis informações. Quarta-feira, se Deus quiser, você estar aqui presente conosco, para a gente aproveitar mais aí do seu conhecimento. Ok, estamos juntos. Um forte abraço e um forte abraço a todos os espectadores e espectadoras do TV News. Muito obrigada, abraço. E agora vamos voltar aqui para falar com mostrar, na verdade, né, um dos nossos parceiros aqui, que é o portal À Tarde. E aqui, novamente, eu mostro para vocês algumas das principais notícias aqui do Brasil e do mundo. Aqui em cima. Salvador pode ter ondas de até 2,5 metros, alerta Marinha.
A Marinha do Brasil alertou os banhistas e navegantes de Salvador acerca da possibilidade das ondas chegarem a 2,5 metros na orla da capital baiana. Em função da intensificação dos ventos, o comunicado ficará válido até a sexta-feira, no caso, amanhã. Ainda de acordo com um dos ramos competentes das Forças Armadas do país, as ondas mais densas devem aparecer na dimensão completa da faixa litorânea que alcança o Rio Grande do Norte. Por consequência, os navegantes precisam redobrar a atenção sobre as condições meteorológicas antes de frequentar o mar. Então aí vai um alerta, né, para os banhistas, para as pessoas que frequentam aí o mar, para quem trabalha também no mar e para quem também surfa, né, faz esporte. Então tenham bastante cuidado, porque aí a previsão é de ter um mar mais agitado aí na região baiana. Aqui deixa eu procurar outra notícia aqui para dar. Cadê? Abriu aqui. Após matar motociclista, zagueiro brasileiro poderá atuar no exterior. O zagueiro com passagem por Palmeiras e Red Bull Bragantino, Renan, recebeu sinal verde da Justiça para sair do Brasil. A razão seria a tentativa dele de recomeçar a carreira como jogador profissional de futebol no exterior, em função de ter matado um motociclista atropelado em Bragança Paulista. O defensor teve seu veículo Ok, estou ouvindo aqui. Gustavo, ele que já está no link aí conosco, mas eu vou finalizar aqui a nossa leitura dessa notícia. O defensor teve seu veículo com os dois clubes paulistas encerrados aí em decorrência desse delito, né, que acabou aí matando uma pessoa. E agora estamos com o Gustavo, diretamente de Vitória da Conquista. Bom dia, Gustavo. Que satisfação estar aqui. A gente está finalizando, daqui a pouquinho a gente finaliza o nosso programa, mas estava ótimo hoje, eu estava aqui assistindo, curtindo pra caramba. Estamos aqui diretamente de Vitória da Conquista, são 12 horas, quase 12 horas, então a gente vai terminar já, né? Eu nem sei, eu tô aqui com o celular novo, eu não tô sabendo mexer aqui nessas funções, é ao vivo. Que maravilha, ao vivo. Eu vou fazer só uma última passagem aqui, a última entrada aqui no Vitória da Conquista, para deixar esse clima maravilhoso com você e terminar aqui esse programa, a satisfação de terminar esse programa que foi ótimo com você. Eu queria mostrar como é que está a Vitória da Conquista nesse instante. A gente está em pleno alto inverno, né? A gente em vésperas de festival de inverno e tudo mais. Eu queria que Rafa botasse as imagens, como é bonita aqui Vitória da Conquista nessa época de inverno, com a amarelos. Então, é essa a visão que a gente tem em Vitória da Conquista hoje. São os ipês amarelos que invadiram a cidade. A gente vai terminar com amarelo de riqueza, né? Amarelo de coisa boa. Eu gosto muito do amarelo. Eu acho assim, o amarelo deve ser minha paleta de cor, como vocês, mulheres, gostam de falar. Minha paleta de cor deve ser o amarelo. Então, a gente está aqui com essa imagem, com toda a cidade. Isso é a cidade inteira, gente. Não, parece até aquelas imagens que a gente vê da China, do Japão, né? Lindíssimas imagens de Vitória da Conquista. Isso é Vitória da Conquista hoje, com os ipês amarelos floridos e deixando essa paisagem tão bonita aqui em Conquista. Eu volto para você no estúdio, Eu queria dizer o seguinte, dia 27 de agosto, na próxima semana, nós vamos ter a visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em Vitória da Conquista. Eu posso ir para Itabuna? Não, quer dizer, perdão, a gente... que jeito, né? Mas é o presidente da República, a gente tem que expressar a nossa opinião. Ele vai estar aqui em Vitória da Conquista, existe a possibilidade, inclusive até... de ele fazer parte de uma motociata também aqui em Vitória da Conquista. Então, já está confirmado, dia 27 de agosto, na próxima semana, a presença do candidato à reeleição, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e provavelmente ele retorne ainda para uma outra passagem aqui também. Mas é isso. Se é isso, nós estamos dentro desse processo eleitoral e a democracia é isso. E outra, antes que me critiquem, eu não
torço para ninguém, viu? Eu estou voltando para você para o estúdio. Obrigado por participar hoje. Gostou da entrevista com o Dr. Ramon Leles? Gostei, amei. Vou trazer ele aqui novamente. E agora... É isso, amiga. Muito obrigado. Ultrapassamos aqui o nosso limite de horário. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Amanhã teremos o Gustavo aqui novamente. Abraço, Gustavo. Um abraço. Bom dia a todos. E para você que nos assistiu até aqui, né, o nosso muito obrigada. Amanhã, a partir das 10 horas novamente. E agora não saia daí, porque você vai ficar com Alerta Cidade com Denilton Santos, porque o povo está na bronca.